Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Martina Belotto, que saudade de ti. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui com um convidado muito especial hoje, que tem uma trajetória que se cruza muito com a da Gramado Summit, e aí isso se torna mais ainda legal e divertido, né, o nosso papo, quando a gente tem pessoas com quem a gente já compartilhou, né, muitas histórias antes, e eu acho que o papo de hoje vai nos ensinar muito sobre como as experiências que a gente traz da nossa vida profissional e pessoal se cruzam também e geram ensinamentos interessantes. Eu acho que nem ele sabe, mas o primeiro cliente da Gramado Summit, o 001, foi ele. E, curiosamente, eu ainda tenho um e-mail e, esporadicamente, em alguma palestra ou alguma oportunidade de fala, eu exibo esse e-mail da Warren. Então, com vocês, Tito Guzmão, CEO e fundador da Warren. Pô, que legal, cara. Então, eventualmente a tua preocupação, as tuas noites sem sono, eu tive parte e culpa nisso. Desculpa por essa parte. Sabe que eu fico muito, cara, pra mim é muito doido, assim, porque eu tenho... Eu não sei nem como isso aconteceu, tá? E eu já conversei com a Jordana, como que ela descobriu a Gramado Summit, porque foi assim, cara, eu lancei o evento e eu abri o site, e a gente não fazia nada de anúncio, não tinha nada de ad, nada. E, cara, de uma semana eu recebi um e-mail de uma tal de jordana@oiwarren.com. Sim. Dizendo, olha, a gente tem interesse em participar no evento e tal. E eu não tinha nem modelo de negócio, cara. Então, eu não sabia nem o que cobrar direito. Mas foi muito legal, cara. A gente tem algumas recordações bem bacanas, assim, cara. Mas empreender é isso, né, cara? Você tem um norte do que você quer construir, mas você não tem resposta nenhuma no curto prazo. Vai fazendo. E aí vai encontrando os problemas que são oportunidades. Aí, qual que é o modelo de negócio? Como é que eu cobro desses caras que estão batendo na porta? Acho que muita gente fica imaginando que, pô, o Marcos tem tudo certinho escrito na cabeça dele de como tudo vai acontecer. E não é verdade, né? O que o empreendedor tem que ter é coragem para botar a ideia na pista, o carro na pista, e depois senso de urgência e também muita coragem para ajustar, né? Porque esse carro vai cair às vezes para a esquerda, vai cair para a direita, e você vai... E algumas respostas você não tem, modelo de negócio você não tem, e você vai construindo, né? Então, é um pouco disso a jornada de todos que empreendem, né? Então, não é... Muita gente que me fala, não, eu montei um business plan de 5 anos da minha empresa, eu vou gastar R$238 em caneta em 24 meses, cara. Quem muito planeja, pouco executa, né? A gente estava nos bastidores falando de música. O Elvis tem uma música que é Little Less Conversation, Little More Action, né? Menos conversa e mais ação. Vai! Bota o carro na pista, empreende, depois você vai descobrindo. Mas, enfim, que legal que a gente participou aí do início da jornada. Muito, cara. Eu tenho um carinho muito grande, assim, com a Warren como um todo, até porque eu acho que vocês têm uma parada de humanização que eu acho muito forte, assim, cara. Eu, na verdade, conheci a Warren, eu sei que hoje mudou muito, mas eu conheci vocês como aquela plataforma que quer simplificar investimento, que tudo funcionava através de um bot. E eu lembro que quando eu criei a conta a primeira vez, cara, foi muito doido, assim, pô, eu tô conversando com um robô, assim, e aí nas minhas primeiras dores que eu entrei em contato com o Warren, pô, tinha suporte de gente ali, então, cara, eu achei muito legal, assim. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre o início, cara, porque tu tem uma jornada muito legal, antes de falar de música, família, que aí eu acho que tem bastante papo pra gente entrar. Mas, cara, tu morou em Nova York um tempo, né? E aí foi quando mais ou menos a ideia da Warren surgiu, e eu posso estar errado, mas o Warren vem por causa da rua que tu morava em Nova York. É, uma rua de Nova York. Então, sim, estou no mercado financeiro há bastante tempo, mas minha origem é ser empreendedor, tá? Adoro, e por isso que é uma honra poder participar aqui para, de alguma forma, esse nosso papo aqui, eventualmente ajudar algum empreendedor que está do outro lado ouvindo. Mas, eu dando mais um passo atrás, eu acho que eu sou empreendedor porque eu nunca ganhei mesada dos meus pais. Então, se eu quisesse comprar um chocolate na padaria, e eu já comentei isso uma vez em um outro papo nosso, eu tinha que lavar os pratos em casa, tinha que cortar a grama, tinha que lavar o carro do vizinho, enfim, tinha que de alguma forma conseguir minha grana. E eu sempre comprava chocolate porque eu sou viciado em doce, então provavelmente vou ajudar aqui no PIB de Gramado e Canela comprando bastante chocolate. Mas isso já me deu, desde pequeno, um respeito com relação ao dinheiro e o entendimento de que, cara, esse negócio não cai do céu, você precisa ralar muito. Então, desde pequenininho já tinha isso. E os meus pais me pagavam muito mal, então eu arrumava outras formas de ganhar minha grana. E aí fui empreender. E empreender de pequenininho era vender coisas na escola e tal. E eu adorava a função de fazer isso. E eu acho que isso também é uma outra coisa que todo empreendedor tem que ter, né? Que é a gente falou de coragem, mas é o perder o medo de eventualmente você se expor ali. Pô, cara, quer comprar essa coisa aqui que eu fiz? E você vai receber um monte de nãos na jornada, mas
como empreender, você vai receber um monte de portas fechadas, né? E você precisa continuar tentando. Mas enfim, aí fui empreender desde pequenininho, e aí com uns 14 anos eu montei minha primeira empresa, que eu brinco que foi uma empresa de importação e exportação, só para ser chique no podcast, mas na real eu comprava coisas no Paraguai e vendia de porta em porta. Mas eu gostava muito de tecnologia, então eu tinha construído um site de internet, que as pessoas tinham lá estoque ilimitado de produtos. E aí, desenvolve? Eu, cara, meto a mão, mas quem é o nerd da família é o meu irmão. Tá. Então, papai do céu aí, eu sou ateu, mas papai do céu me deu um irmão nerd para me ajudar. E aí a gente era isso, era muito baseado em tecnologia, mas há muito tempo atrás. Eu tô com 43, vou fazer 43, e isso eu tava com o quê? 14, 15 anos. Então era na época da internet de escada, as pessoas conectavam depois da meia-noite para pagar um pulso só. Você é velho também, você lembra disso. E não se comprava nada pela internet. Então, usando palavras modernas, eu tive que pivotar para o bom e velho panfleto, distribuído de porta em porta. Mas foi uma experiência muito legal de pensar em todas as áreas, né? Desde o que é o produto que as pessoas compram, e na época era o tocador de CD para carro. Pô, que massa, cara. Tu importava... tipo os Pioneer da vida? Pioneer, Pioneer, sei lá, o número PS, não sei das quantas. Tinha lá um que era o Pico, tinha outro que era... Enfim. Revelando nossa idade aqui ao vivo. E aí foi muito legal. A experiência de pensar produto, pensar marketing, pensar precificação, margem, enfim, foi uma experiência muito legal. E fui empreendendo, fui tendo outros negócios, e aí fui ganhando grana e queria saber como investir a grana. Não existia YouTube na época, não existiam os influencers digitais, hoje não existia podcast, né? As pessoas falando. Hoje essa era da super informação, ela é, claro que tem os seus lados negativos, mas sem dúvida tem muitos mais lados positivos. Aí eu fui, cara, comprando todos os livros que existiam e acabei virando meio que o guru para os meus amigos do assunto investimentos. Então, tá lá no churrasco com os amigos, cara, sobrou uma grana, o que eu faço? Fala com aquele nerd, no caso eu, que tá lá no canto, e só fala sobre isso. E aí foi meio que natural eu entrar no mercado. Aí montei um clube de investimentos e tal. E aí um dia, a gente estava falando de música nos bastidores, eu estava tocando com a minha banda, e o guitarrista falou, eu conheci uma turma que só fala de investimentos também, que nem você. Acho que valeria você bater um papo com eles. E aí eu fui, era um escritório super pequeno, uma empresa de umas 20 pessoas mais ou menos. Fui lá de forma despretensiosa, de jeans e camiseta, bater papo lá com os fundadores, e no final do papo os caras você não quer vir trabalhar aqui conosco? E aí eu entrei nessa empresa, que eu não vou citar o nome, porque é concorrente, mas sabemos qual é. É, uma corretora de 2 letras. E aí fiquei quase 10 anos nessa empresa, né? Aí a minha carreira de empreendedor foi pausada para eu virar um colaborador. Só que, óbvio que é concorrente e tal, mas foi uma puta escola para mim, porque era uma empresa com muita liberdade de você empreender dentro da empresa, né? Que cara, temos problemas para serem resolvidos. Quem são as pessoas que estão pedindo espaço para resolver esses problemas? No caso, eu estava sempre pedindo espaço. E aí então toma, cara, o carro é teu, vai lá e constrói isso. E eu tive essa oportunidade muito grande de construir muita coisa legal lá. E aí a minha última fase nessa empresa aí, enfim, a empresa saiu de 20 pessoas para 1.000 pessoas. Isso a gente estava no Rio, né? A base da empresa era no Rio, então foram 5, 6 anos que eu morei no Rio. Aí depois mudei para São Paulo, mais ou menos 1 ano morando em São Paulo. E aí depois sim eu fui para Nova York com a proposta de oferecer investimento offshore para brasileiros. Isso foi 2012 para 2013 mais ou menos. E aí eu me deparei na época com uma palavra que hoje está super na moda, mas que na época eu não conhecia, que é a tal da fintech. São empresas usando tecnologia para resolver coisas conectadas a dinheiro. E Nova York é meio que a meca dessas empresas, né? Por ser a meca do mercado financeiro, naturalmente é a meca das empresas de tecnologia conectadas ao mercado financeiro. E aí sim, eu estava lá, aí eu já estava saco cheio da outra empresa, algumas coisas me incomodavam, e o bichinho de empreender... Grande daí a empresa, né? Quando tu estava em Nova York, estava bem maior do que aquele escritório de 20 pessoas. Sim, gigantesca. E aí o bichinho de empreender estava me chamando de novo. Cara, eu quero construir o meu e tal. E aí então, em paralelo, eu fui começando a construir a Warren, até o momento que eu saí da outra empresa. Aí achei os fundadores e a gente começou a estourar lá. Mas o nome, sim, veio de uma... Eu queria que o nome fosse um nome de pessoa, porque eu acredito profundamente que a relação de investimentos é uma relação muitas vezes mais emocional do que racional. E o emocional é com um ser humano do outro lado da mesa. Não é nem a pessoa que eventualmente vai te falar somente de investimentos, mas é muitas vezes a pessoa que vai, inclusive, te acalmar em momentos
conectados a investimentos também, mas em outros tantos momentos da vida. Então, eventualmente, é o teu... É o gerente de banco, né, cara? Que ele existe até hoje, querendo ou não. Mas ele é um pouco... Se é focado em investimentos, você entende mais a fundo a vida da pessoa e os planos de longo prazo, de curto prazo, e os filhos e tal. Você tem uma relação ali que ela passa a relação profissional. E aí, então, eu acredito profundamente nisso, por estar trabalhando no mercado há bastante tempo. Então, eu queria que tivesse um nome de pessoa, em vez de ter Future, Motherfucker, Investments, alguma coisa. E aí surgiu o Warren de uma rua lá em Nova York. E como é que faz, cara, assim, ó? Porque, deve ser... Hoje o Warren tá com quantos funcionários? 680. Cara, vocês estão quase naquele momento onde tu viu a empresa de 2 letras explodir, assim. Tem muita dor de crescimento, né, cara? Porque, por exemplo, talvez eu esteja me precipitando aqui, mas a empresa de 20 funcionários, quando começou, ela era completamente diferente da empresa de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, e que te fez começar o Warren. Então, hoje, na verdade, talvez tu tenha até algumas dores que a empresa na época tinha, porque, cara, é difícil tu manter aquela cultura de empresa... não é familiar a palavra, mas sabe, homemade, assim, cara, que tu conhece todo mundo, tu conversa com todo mundo. Tu sente alguma dessas dores agora, cara, com 680? Todas elas. E é o que você falou, quando são 20 pessoas, você conhece o nome da pessoa, o nome do cachorro da pessoa, você conhece a mãe, o pai da pessoa, então é uma relação diferente. E não só esse nível pessoal, mas principalmente o profissional, né? Que eu tô escutando do Marcos, diretamente do Marcos. A gente está tendo interações diretas. Agora, quando você começa a ter muito mais gente, você tem que criar algumas estruturas, né? Aí surge o head de não sei das quantas, aí vai ter o time lá, e aí o head da outra área e tal. E aí eu não escuto mais do Marcos, diretamente do Marcos, eu escuto por um terceiro. E o terceiro pode tá com algum interesse que não é o melhor para a empresa. Pode ser que ele tá com interesse no umbigo dele. E aí começa a surgir a politicagem, e aí começa a destruir cultura. E era uma das coisas que me incomodava na empresa anterior e que, de forma alguma, quero que aconteça na Warren, mas sim, começou a acontecer. Então é um desafio grande, cara. Você continuar mantendo a cultura que você acredita que é a cultura que você... que na real não é a que você acha certo, é que a certa para você, o teu perfil. Sim. Não tem o certo ou errado, né? Obviamente, Mas é que é difícil manter a essência, né, cara? Tipo, do momento do início, assim. Pelo menos é muito que eu sinto conversando com algumas pessoas que têm essa jornada, que é... Normalmente tu começa muito com aquela ideia de revolução no mundo, assim, tu acaba pegando quase aquele perfil do anarquista. E, cara, quando tu começa a colocar estrutura e tu começa a te apresentar pro mercado, tu acaba tendo que ser um pouco menos anarquista e tu começa a te adaptar, porque isso que tu tá falando pra mim é muito interessante, né? Tu não ouve mais a pessoa diretamente dizendo, não, vou mudar isso aqui agora, então, não. Calma. Então eu fico pensando assim, como que deve ser a posição do cara que hoje tá numa empresa que ela tá sólida no mercado, ela tem que se adaptar ao mercado e ela tem que respeitar processo, ela tem que... E sei lá, cara, eu posso estar muito errado, até queria te perguntar isso, mas o teu papel é ouvir muito mais do que falar hoje? Eu sempre fiz isso. Eu sou... É um desafio grande estar aqui agora falando com câmeras e microfone. As pessoas dizem, você fala bem e tal. Mas, cara, eu sou muito introspectivo. Eu sou analista total. Em uma reunião com 10 pessoas, normalmente você é a pessoa que menos fala. Mas eu sou a pessoa que está ouvindo absolutamente tudo que está acontecendo. E aí eu estou tomando as minhas notinhas ali. E quando precisar que eu fale alguma coisa, aí sim. Mas... É claro que momentos onde você tem que fazer 1 a 1 e você tem que eventualmente cobrar alguma meta ou cobrar alguma atitude, por aí vai. Óbvio que daí eu vou dar muito mais discurso. Mas normalmente eu sou o cara, o 2 ouvidos e uma boca. E é o feedback que eu dou para todo mundo, na verdade, né? Você tem que muito mais escutar do que falar. E aí vai também, de novo, de conexão à quantidade de gente que a gente tem hoje no time. E são pessoas com skills diferentes e de cultura origens diferentes, né? Culturas diferentes. E você tem que conseguir absorver tudo que as pessoas têm para passar, para daí depois você dar melhores direcionamentos, né? Não adianta vocês... Cara, o Marcos sentou aqui na minha frente, não te conheço, e eu vou começar a dizer, cara, vamos lá, pinta aqui a parede e tal. Não é isso. Talvez você seja um cara muito mais da planilha do Excel do que o artista. E você só conhece isso, as habilidades e tal,
tendo um bom espaço de diálogo, né? Não tentando entubar na tua cabeça o que é as regras da empresa. Mas enfim, o ponto, e eu não sei se eu estou antecipando aqui, hoje a gente está com bastante gente na firma, mas esses últimos 2 anos foram bem desafiadores pelo ponto de vista de cultura. Porque a gente saiu lá antes da pandemia, éramos 100 pessoas, 110 pessoas, lá em fevereiro de 2020. E a gente pulou para 800. Caraca. Em 2 anos, no meio da pandemia. Então, 90% das pessoas foram contratadas no meio da pandemia, não se conheciam. E aí você construir cultura no Slack, no Zoom. Desculpa, mas não tem como. Cultura, criatividade e principalmente a gente estava nesses últimos 2 anos em fase de construir os alicerces da empresa. E aí, cara, não tem nada tão poderoso quanto eu tô sentado do teu lado e eu vou escrever no papel uma ideia e você vai dizer, pô, Tita, tua ideia é meio merda, né? Vamos fazer por aqui que fica melhor. Dá pra fazer isso via Zoom? Cara, Marcos, vamos marcar um Zoom, cara. Putz, que horas? daqui a, sei lá, 10h30. 10h30 não dá porque eu não sei das contas, pode ser 1h30, pode. Tá, entra. Só nisso a gente já perdeu mais tempo do que a gente perderia no papel, sentado do lado, resolvendo. Então, quando você está construindo os alicerces da empresa, e também você precisa que as pessoas que estão entrando, que são, sem dúvida, competentes, mas tem um período de rampar, né? Até o cara entender como funciona e tal, e ele conhecer a fundo, por exemplo, um desenvolvedor, qual que é a nossa linha de código e por aí vai, tem um período. E aí, de novo, cara, você ter conversas rápidas e rampar conhecimento e construir cultura, cara, no home office não tem como. E foi um desafio. Então a gente cresceu muito no home office, nos momentos que a gente mais precisava estar todo mundo debaixo do mesmo teto. E aí a gente perdeu, sim, a mão. Também a gente executou alguns M&As, trazendo pessoas de culturas diferentes e tal. Então teve um período ali de perder um pouco a cultura, mas a gente fez um movimento aí nos últimos 3 meses de, cara, volta às origens. Volta lá o que a gente era na versão 1.0, na nossa salinha de 30 metros quadrados, em Porto Alegre. Hoje tem um monte de espaço e tal, mas eu volto às origens, tem dado bastante certo. Como isso é forte, né? A gente usou muito na pandemia esse back to the basics. Porque, cara, tu sabe que é uma coisa que eu tenho medo, assim, não só pra empresa, assim, mas na vida em geral, assim, cara, perder um pouco a essência, sabe? Eu acho que crescimento meio que te seduz, às vezes, a perder um pouco a essência. E eu dou uns exemplos, assim, cara, que esse mundo esse ecossistema de inovação, ele é muito interessante, assim, cara, ele chama muito atenção. Mas eu cada vez mais aprendo a valorizar empresas mais seculares ou empresas mais tradicionais. Eu tive agora um exemplo que eu fui na Randon, falar com o Daniel Randon. E, cara, é uma empresa com 16 mil funcionários, 16.500. Eu fiquei chocado com o fato de eu respirar a essência da empresa a partir do momento que eu entro, falando com o rapaz que tá ali controlando os carros, até o momento que eu tô na sala do Dani, assim, cara, foi uma coisa que me chocou, assim, como que tu faz isso? E aí eu vejo que, pelo menos, eu tô com 35, cara, muito da minha geração esporadicamente esquece da galera que já tá meio que conduzindo boas estruturas culturais em grandes empresas e foca só naquilo que vem de fora, naquilo que é bom e tal. Cara, eu fiquei chocado, assim, porque quando eu vi... E eu acho que eu comentei com a Rê. Tu tava junto aí na reunião? Do Dani, não. A Rê, ela tá aqui com a gente, a nossa outra pessoa de conteúdo. Cara, eu cheguei na recepção da Randon, e aí o menino tá fazendo o credenciamento, nisso chega o Davi Randon, que é um dos filhos do seu Randon, e ele me reconhece, Marcos, não, entra aqui comigo e tal. Mas sabe aquela parada muito... Cara, como é que tu mantém essa essência, assim, de todo mundo, respeitar todo mundo, sorriso na cara o tempo inteiro, tratar bem toda e qualquer pessoa, numa estrutura de 16.500 pessoas, sabe? É uma coisa que fica, cara, como? E assim, eu não tô dando a perspectiva só do cara que sentou com o presidente, sabe? Cara, toda... A jornada tá lá. A jornada tá lá, cara, na pessoa que tá recebendo, cara, como que tu faz isso? E é um desafio gigante, cara. Hoje eu imagino 680, tem muita gente fora, né? Tem. Hoje nós temos 2 bases importantes, uma é Porto Alegre, outra é São Paulo, que já está ficando maior do que Porto Alegre, e aí depois outras cidades onde a gente tem times comerciais, né? Aí são times menores. Mas então Porto Alegre e São Paulo devem ter 300 pessoas em um e 300 pessoas no outro espaço.
E aí, cara, como você faz isso? A estratégia tem que estar clara, as missões de cada um têm que estar claras e os valores têm que estar claros, né? Quais são os valores de cultura? E não adianta só estar claro lá no manualzinho bonitinho. Você tem que executar no dia a dia. E executar no dia a dia também é comunicar o tempo inteiro. Então, quais que são os nossos valores? Qual que é a nossa missão aqui? O padre, cara, todo domingo vai lá, ele reza o Pai Nosso. Todo mundo já sabe o Pai Nosso, mas ele tem que ir lá rezar o Pai Nosso. Então, você tem que fazer isso o tempo inteiro. E aí hoje, pelo tamanho que a gente tem, então tem um time muito bacana de pessoas, né? Que cuida de todos os processos, desde as pessoas que estão entrando, até a capacitação, até, cara, rezar a missa da nossa cultura o tempo inteiro. E que basicamente se resume no que a gente chama do jogo de vôlei, que é todo ponto. Eu sei que você é um tenista, né? Você é mais... Tu falou sobre música, são adjetivos fortes, tá, cara? Mas eu tento ser um tenista. Mas é um esporte mais individualista, né? Você faz o ponto. Já no vôlei, todo ponto você vai ter que receber a bola de alguém ou vai ter que passar a bola para alguém. E é isso que a gente defende o tempo inteiro. Cara, o cliente, a empresa é muito mais importante do que ter um umbigo. Então, joga junto. Porque os nossos competidores, cara, são só os maiores bancos e as maiores corretoras do país. Isso é muito doido, cara. Eu tenho muita pergunta sobre isso, mas desculpa. Se a gente não tiver no vestiário lá, todo mundo unido para vencer esses caras, a gente vai morrer, cara. Então estamos em período de Copa agora, tá todo mundo falando que Portugal é assim, né? Venceu o jogo. Eu sei que é atemporal o podcast, mas o pessoal lá, tem um monte de gente com talento, só que no vestiário as pessoas não se entendem. Cara, dificilmente você vai conseguir construir, você vai vencer se você é o desafiante e você tem menos recursos contra caras super estabelecidos, que são os nossos inimigos. Para vencer, cara, você tem que estar muito unido, tem que estar todo mundo, cara. Se alguém mexer com a gente, sem violência aqui, mas a gente vai se defender. Então é isso. E aí a cultura você executar isso. Quando surgir a pessoa que tem o umbigo que importa mais do que o todo, ou que contamina o ambiente, por aí vai, um abraço, cara. Vai para outra empresa lá, que adora esse tipo de cultura. Então é você executar no dia a dia. E por mais competente que a pessoa possa ser. Uma coisa é competência, outra coisa é o que eu brinco, que é paciência social. É você estar em um ambiente de grupo, gostar do ambiente de grupo e jogar para o grupo. Se o Marcos está numa posição melhor que a minha para fazer o gol, eu vou passar para ele. E é isso a gente executa, cara, com muita força dentro da Warren. Como é que faz isso pra competir com os grandes, cara? Não dá muito medo no início? Porque, cara, eu nunca sonhei em fazer evento. Quando me vi, eu estava fazendo evento. Mas eu imagino que quando tá começando um negócio, no teu caso, tá inserido numa área, cara, tu já sabe quem são teus concorrentes. Eu nem sabia quem era concorrente do que eu tenho hoje. Agora tu já vinha numa área onde tu sabia muito claro que teus concorrentes são players muito grandes e até a empresa que tu começou acabou se tornando um dos grandes bancos chatos. Perfeito. Como que tu começa, cara? Porque não dá muito medo, cara, porque eu super entendo a ideia de que, o empreendedor tem que ter uma persistência absurda, resiliência, tem que estar... Mas, cara, tu olha assim, mas olha a gente que eu tô batendo de frente, cara. Como é que faz pra bater após os anos 2000, cara? Porque uma coisa é no início, cara, que tu não tem tecnologia, que ela não tá disponível pra ninguém. Agora, quando tu tem grandes bancos também tendo acesso à tecnologia, como é que tu faz pra bater de frente? Sem dúvida. Eu ia ser muito mentiroso aqui se eu dissesse que não morro de medo desses caras. Mas eu acho que faz parte, cara. O medo e ter um inimigo são coisas que fazem parte de você construir algo grande. Ter o inimigo, ele vai te fazer ser melhor. No tênis, cara, você vai querer jogar contra a minha filha que tem 5 anos de idade? Certamente não. Você quer jogar contra um cara melhor do que você, porque vai te fazer suar mais, vai te fazer, eu não entendo nada de tênis, mas sei lá, o forehand, o backhand, ser melhor. Então é isso, cara. Ter inimigos que são tão grandes, no final das contas, faz a gente ser melhor o tempo inteiro. Faz você ter medo, sim. Faz você viver completamente estressado, sim. Apesar que eu tenho, depois a gente pode entrar nisso também, eu tenho melhorado cada vez mais esse nível de
Mas não... tu sempre foi um cara muito tranquilo, cara. Pelo menos externamente. Aqui, cara, aqui no podcast, eu sou insuportável. Não sou só... Não é que eu sou insuportável com as outras pessoas. Sem dúvida, eu sou muito exigente. Mas eu sou ainda mais comigo mesmo. E isso cara, muitas vezes você não consegue dormir. E teu perfil é analista, né? Isso também tem... Eu acho que isso... O cérebro não para um segundo, cara. E eu tô falando isso como se fosse muito bom, mas na real, às vezes eu gostaria de conseguir, cara, desliga. Uhum. E às vezes eu consigo tomando umas boletas fortes. Cara, tem uma pergunta muito aleatória. Mas foi uma coisa que eu tive que aprender, assim, cara. Eu nunca consegui ler um analista muito bem, assim. Porque normalmente o analista, ele não tem muita emoção, assim. E normalmente as minhas grandes frustrações de vida, elas vieram com analistas, assim. E não só na época de Gramado Summit, muito antes disso. Era assim... Cara, uma ideia muito aleatória na escola e dizer, pô, cara, que massa, vamos fazer isso junto. Aí tu fala com o analista. Não sabe se a pessoa Legal. tá gostando ou não. Né? Tu não faz ideia, cara, se a pessoa tá gostando ou não, porque na cabeça dela tá fazendo análise, né? Tipo, viabilidade. O faz sentido do analista é tão diferente do criativo, acho que não sei se é criativo a palavra, mas de quem vive com emoção à flor da pele. Teve um exemplo agora, cara, que foi... A gente tem uma... É muito recente isso. Mas a gente tá tentando viabilizar na Gramado Summit a presença de uma das... mentes talvez mais brilhantes do mundo hoje. É um movimento super difícil que a gente tá tentando. Eu só não vou falar pra não me comprometer depois, tá? Mas enfim, depois eu te falo em off quem é essa pessoa. E é um negócio complexo, assim, cara. Tu trazer pessoas de fora do país que têm relevância, parece um movimento super simples, assim, mas é tão difícil quanto, sei lá, trazer um investidor pra dentro de uma empresa ou vender um patrocínio. E a gente tá quase viabilizando. E, cara, eu fui contar pra alguém a primeira vez essa minha ideia, assim, quando eu recebi um e-mail da pessoa específica dizendo, olha, tá, eu coloco na agenda. Que já era um movimento assim. Uhum. E eu falei pra um amigo meu que é super analista, cara. Eu falei assim, cara, olha que massa, velho. Meio que fiz todo o desenho do que eu tava imaginando. E a pessoa me respondeu meio tipo, legal, cara, eu não sei se faz sentido, mas legal. Eu, pô, mas cara, nem um pouquinho em ti mexeu, porque eu sei que tu também gosta dessa pessoa. Eu acho que dele eu posso falar, o Márcio Calage, cara. E ele é criativo, assim. Quando eu falei a primeira vez, eu pensei, cara, o Márcio é um cara que vai... E não, ele, cara, só que ele tem um lado analista. Uhum. E na hora que eu contei isso pra ele, ativou ele, tipo... Não sei se faz muito sentido, cara. E eu fiquei, pô, que merda, meu. Bom, mas aí estamos fazendo sessão de terapia aqui. Aí ou a tua ideia não estava muito boa, porque se você já sentiu que merda, talvez você não tivesse 100% comprado nela, né? Não, eu vou... Não, sim, mas eu vou executar... A gente... É que a minha cabeça daí funciona um pouco diferente. Eu faço muito pelo ranço, tá? Então, se tu me diz que não, eu tô convicto daquilo que eu tô falando, eu vou até o final. Boa, tem que ser isso mesmo. Mas assim, cara, é ranço, assim. Eu gosto do ranço. E se a pessoa compra a minha ideia, é muito fácil, aí eu meio que perco a vontade de executar ela. Mas queria te perguntar, cara, sobre a tua questão ali. Não é muito difícil, de vez em quando, tu ser um cara analista... Tá numa Warren que tu tá falando basicamente em cultura, criatividade e... Porque, cara, eu acredito que a tua cabeça na hora que tu tá fazendo a análise, ela é um pouco diferente. Tu teve que ter, talvez, uma curva de aprendizado a partir do momento que tu é um grande gerente de 680 pessoas, sabe? Tipo, mudou a forma do teu comportamento, assim, cara, porque, beleza, tu não dorme, tua cabeça tá sempre pensando, só que tu também mudou por mais que tu fale bem, tudo isso, sei os seus ativos, mas, cara, tu mudou a tua forma de pensar. De vez em quando tu é menos analista e mais coração, talvez, do que qualquer outra coisa. De novo, estamos numa sessão de terapia, depois eu mando o Pix pra vocês. Sem dúvida mudou, e só deixa eu fazer um parênteses final ali sobre o inimigo, e sobre ter grandes inimigos. Cara, eu acho, pode ser brega isso, tá? Mas eu acho do caralho você ter sonho grande. Putz, eu quero ser maior que esses caras, meu. E hoje as pessoas podem nos olhar e dizer, meu, o cara esquece, não tem como. E aí talvez seja do teu lado do teu ranço aí. Pô, é isso que me motiva, sabe? É difícil. Vai continuar sendo difícil. E eu gosto pra caralho disso. E tu tinha isso bem claro pra ti, que tu queria ser maior que esses caras, assim. Tu tinha essa noção de onde tu queria chegar. Mas eu acho que todo mundo tem que ter isso. Esse é o ponto, sabe? Porque... Quer dizer, todo mundo. Eu já tô na minha fase hipster aqui, que eu acho que todo mundo tem que ser feliz. Mas
Mas você construir algo grande que faz uma diferença gigante na vida das pessoas, e você depois olhar para trás e você deixou esse legado. É porque eu sou muito fã do Jeff Bezos, eu até brinco que essa minha primeira empresa lá de importação e exportação, que eu construí uma página de internet e tal, bem ou mal era uma Amazon. Você comprava os produtos na internet, recebia em casa, mas eu não executei tão bem quanto ele. Zero bem, aliás. Pô, mas chegou na Warren depois, né, cara? Alguma coisa bem tu fez lá atrás. Boa, obrigado. Vou aumentar ali o Pix, cara. Mas o Jeff Bezos tem um negócio interessante, que ele trabalhava no mercado financeiro também. E aí ele teve a ideia de vender livros online. E aí chegou pro chefe dele, e tá tudo isso na história lá, ele conta isso pra quem quiser dar um Google depois. Numa sexta-feira, lá em Nova York, ele disse, pô, chefe, me demito, porque eu vou vender livros online. E o chefe dele, você é um idiota. Você ganha um monte de dinheiro aqui conosco. Se você continuar conosco, sua carreira vai ser cada vez melhor e tal. E você vai ter a possibilidade de comprar o apartamento mais caro, beber os vinhos mais caros, ter uma Ferrari, uma casa nos Hamptons e por aí vai. Tenho certeza, cara, que é uma decisão precipitada, volta aí pra casa, pensa sábado e domingo, conversa com a esposa e tal. Eu tenho certeza que segunda-feira você vai voltar e vai continuar conosco. E aí ele foi pra casa e nerd como tal, analista, né, como tal, ele, cara, vou fazer aqui a tese da decisão 1 ou decisão 2. E ele construiu o tal do framework do arrependimento. O que era o framework do arrependimento? Eu quero me ver daqui a 80 anos, se eu tomar uma decisão ou outra decisão, o que vai acontecer? Então, se eu tomar a decisão de não construir a Amazon, daqui a 80 anos, eu vou sim crescer na carreira, eu vou sim beber os vinhos mais caros, vou ter um apartamento gigante em Nova York, vou ter uma Ferrari, vou ter uma casa nos Hamptons. Legal. Mas eu vou sempre ter na minha cabeça, cara, e se eu tivesse tentado? O que teria acontecido? E se eu construir outro caminho, construir a Amazon e der errado? Então ele fez o pior cenário. Cara, pior cenário, eu vou voltar para o mercado, alguns anos depois, quebrado, provavelmente, mas eu sou talentoso, sou inteligente, vou me recolocar. Perdi alguns anos de vida, certamente não vou ter a Ferrari, não vou beber o vinho mais caro, nem a casa nos Hamptons, mas vou ter um apartamento confortável e eu vou ter a melhor coisa que pode ter na minha vida, que é a certeza de que eu tentei e o negócio não funcionou, mas eu tentei. Então essa sensação do e se é pior do que, de fato, eu tentar e der errado. Bom, a gente está contando a história aqui, deu tudo certo, felizmente para ele, mas esse exercício de você, cara, eu quero me ver quando eu tiver com 80 anos, e cara, eu fui no meu limite, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu construí as coisas que eu queria, eu tive um impacto gigante na sociedade, no mundo. Eu fui exemplo para os meus filhos, isso cada vez tem um impacto maior na minha vida. E eu falo que eu não durmo e não sei das quantas, mas eu tenho melhorado cada vez mais, inclusive por causa deles. Então esse exercício de voltar e, cara, eu tô realizado. É o que me motiva para continuar, porque eu tenho certeza que você me convida, Tito, cara, chega, vende a empresa, você já tem grana, vai botar um monte de grana no bolso, vamos para as Bahamas tomar caipirinha. Cara, em 3 dias eu ia estar cortando os pulsos, porque eu ia estar desesperado, porque eu ia não estar, minha cabeça não ia parar de, cara, tem tanta coisa legal para ser construída. Sim, dá trabalho, dá estresse, tem inimigos e não sei das quantas, mas, cara, essa é isso que... Por sinal, cara... Estão aí. A Sereninha e o Tox. Como é que é o nome da tua filha? Serena. Entendi. Celina. Eu ia dizer, nossa, que coincidência. Coincidência. Serena e o Antônio. Queridos. A Sereninha e o Tox. Nós somos um dos melhores times de videogame, tá? Quem quiser nos desafiar, depois eu falo sobre isso. Mas então o lance do inimigo e do construir legado, cara, pra mim, na real, não é que tem que ter medo, mas é isso que me motiva, é entrar em grandes batalhas. Mas você vai conseguir... Como é que você vai conseguir vencer essas batalhas? Aí a gente entra na outra coisa, que é a estratégia. É um modelo diferente, construindo diferente, fazendo ali, era uma foto inclusive do nosso festival de música, a gente tem uma proposta diferente, o mercado financeiro todo é muito focado em vender produto. WSF, né?
vender produtos CDB, LC, e a nossa proposta é diferente, cara. A gente toma conta do teu dinheiro, nós construímos investimentos para você, para que você tenha mais tempo para ser a tua melhor versão, para construir o melhor Gramado Summit, para ser o melhor pai para as tuas filhas. Então é a nossa proposta. Então, a estratégia ela tem que ser, obviamente, tem que ter o mínimo de possibilidade de ser vencedora, mas essa jornada com os inimigos, cara, na real eu fico feliz demais de estar podendo disputar. Eu sei que eu tô lá na Fórmula 1, lá no carro, lá no 10ª posição, 8ª posição, mas, cara, o sonho tem que ser estar em primeiro. Não, eu acho a minha pergunta era mais referente ao medo, assim, cara, porque são muito grandes, né? Eu acho que é um mercado muito claro quando... Ainda mais por tu estar inserido nele, era muito claro quem eram teus inimigos e o tamanho dos teus inimigos, né? E principalmente quando tu tem muito capital, tu tem acesso mais fácil, talvez, às melhores pessoas, não que realmente sejam as melhores quando elas entram, mas, cara, tu tem acesso mais fácil. Sem dúvida. Tem uma coisa muito doida, cara, e eu tenho feito várias reflexões na minha vida, assim, e uma delas que eu tô concluindo é que todo músico frustrado de todo músico frustrado, tu acaba tirando um empreendedor. Olha aí. E a teoria meio que foi assim, cara, todo músico, no final das contas, ele tenta desafiar o status quo, né? Ele só não sabe. Até Steve Jobs, uma das frases mais clássicas do Jobs é que o modelo de negócio deles eram os Beatles. Aí ele tem uma teoria do porquê aqueles 4 caras conseguiram fazer o que fizeram. E tu foi músico, provavelmente frustrado, que todo músico... Cara, e aí eu digo é músico também. O músico que disser que não sonhou em viver daquilo... tá mentindo, porque em algum momento ele sonhou em estar num palco gigantesco, perfeito, tocando, vivendo aquilo, rockstar. Principalmente, cara, se tu é nascido nos anos 80, 90, era quase que o jogador de futebol, né, cara? Então todo músico, pelo menos nas escolas, independente de ser pública ou privada, tinha um sonho de ser músico, enfim. Mas, cara, o meu ponto com a música é assim, tu é muito empreendedor e tu não sabe, porque tu quer viver daquilo que os outros acham que não faz sentido. Todo músico que eu conheci também, vou viver disso, não vai dar certo, vai quebrar. E aí normalmente tu tenta provar que tu vai viver da tua arte, mesmo que não tenha arte nenhuma, né, digo. A gente no início nem sabe o que é arte, nem sabe o que tá contestando, mas a gente tá contestando. Então, quando que a música influenciou o título da Warren e principalmente as decisões que tu toma até hoje, cara? Perfeito, e essa conecta na real com a tua outra pergunta que eu acabei pulando e falando do Jeff Bezos, e que eu tenho um perfil analítico, mas eu tenho uma influência muito grande da minha mãe, que infelizmente faleceu ano passado, mas que sempre foi a minha heroína. E ela, desde pequenininho, ela sempre me falou coisas... Para mim, as 2 melhores coisas da minha mãe sempre foram... te vira, meu. Cara... mamãe, tem que fazer, eu não sei das quantas. Legal, te vira, faz. Parece muito trivial isso, mas no dia a dia eu levo isso para os meus filhos. Papai, preciso fazer um tema que é construir uma caixa. Legal, vai lá, constrói. Ai, não, mas eu não vou conseguir. Já começou, cara? Tenta aí, meu. Se travar em alguma etapa, pô, o papai vai ali e te ajuda, mas esse exercício... mas não vai ficar boa. Cara, sem problema, vai ser a tua primeira caixa. Depois a segunda vai ficar melhor e tal. São pequenos exercícios, cara, que daí a pessoa vai se colocar em posições de ela não sabe a resposta, de novo, e que é a nossa vida para sempre depois. E ela vai encontrando as soluções, e às vezes as soluções vão ser ainda meio fracas, mas depois ela vai aprimorando isso. Então o te vira, minha mãe sempre ensinou, e o tudo é possível. E também parece muito pouco isso, mas eu me lembro, cara, quando eu devia ter uns 10 anos, eu falei, pô mãe, eu queria construir um carro elétrico. Pô, que legal, vai, vamos lá, vamos construir. E, cara, é o tipo de... Eventualmente, com essa idade... Seria muito difícil eu conseguir construir isso, mas é o tipo de incentivo que você tem que dar para as pessoas. E não dizer que existem barreiras, tipo... mas eu quero ser um jogador de tênis. Pô, cara, mas... Pô, Marcos, não vai dar. Mas eu quero ter uma banda que vai fazer sucesso, fazer turnês mundiais. Pô, mas isso é tão difícil, cara. Por que você não... Fica aqui, sabe? Monta uma padaria e tal. Esse coração... que você estava questionando, vem muito da minha mãe. Vem muito do, vamos lá, cara. Vai ser difícil pra caralho isso, mas se é o teu sonho, e você tem o início aí do caminho de como trilhar esse sonho, cara, tamo junto nessa parada, cara. E aí tem a terceira coisa que a minha mãe sempre trouxe, é a música. Minha mãe era pianista, arquiteta, então ela tocava... Ela ganhou um piano quando ela tinha 4 anos de idade. Esse piano está comigo até hoje. Ela faleceu recentemente com 70 e poucos anos. E está comigo até hoje. E aí a Serena
que com 4 anos começou a tocar, então eu incentivo isso, começou a tocar piano. Eu sou um músico frustrado, eu toco piano, de guitarra e tal, mas o meu instrumento é a bateria. Talvez filho rebelde, a mãe sempre tentou me ensinar piano, piano, não sei o que, vou pra bateria. Mas enfim, fui pra música. O inferno dos pais, né, cara? Ter um baterista em casa. Mas aí a música... E não só música, ela era arquiteta e gostava de pintar e tal, e ela sempre me ensinou isso cara, eu gosto muito de desenhar hoje, de pintar por causa dela, de como fazer, do detalhe do olho, do detalhe, e das diferenças de tonalidade e da criatividade na música para você conseguir improvisar. Tudo isso, na minha opinião, ajuda demais na tua vida, mas ajuda demais, o nosso papo aqui empreender, ajuda demais assim a encontrar o coração na hora que precisa e encontrar a criatividade também na hora que precisa, porque empreender não vai ser, aliás, não é a planilha de Excel. Empreender tem também a planilha de Excel, mas tem o conjunto da obra, né? Você precisa ser um maestro ali, você tem que ter o melhor violinista e ele tem que estar alinhado com o baixista, e você tem que conseguir entender, ter ouvido pros dois e, cara, você tá meio desafinado aí, cara. Você tá um pouquinho fora do ritmo. Então, empreender é conseguir olhar aí com um espectro bem amplo. E isso foi, cara, a educação de casa. Foi a dona Tânia lá, minha mãe, desde pequenininho. Mas sabe que tem uma analogia, cara, que é bizarro, assim, porque a música é um dos poucos movimentos que... Melhor... sabe essas camadas de beleza que tu coloca em cima de um negócio? Tipo assim, a Warren, cara, é uma corretora. Tu pode chegar no óbvio, que é quase como se fosse o Golden Circle de Cinec ali e tal. A música, ela tem isso, ela nem sabe, né, cara? Porque assim, se tu analisar friamente, cara, são, sei lá, 3, 4 pessoas tocando ali. Só que tem um negócio tão doido que se cria quando esse grupo de pessoas, ele executa bem uma música, que, cara, tu transmite uma energia tão forte... Que a galera se arrepia e diz, nossa, eu falando sobre isso, eu também me arrepiei. Cara, aqui. tipo assim, tu sente e aí tu vê o que realmente move as pessoas. Não são os músicos, mas sim a energia. Eu vi uma entrevista há pouco do Chris Martin do Coldplay e ele tá, tipo, numa vibe muito tranquila, assim, no backstage de um show, e o cara conversa com ele no TikTok isso. E ele perguntando por que não parou ainda, né, cara? Porque, pô, o tamanho que chegou e deve ser super cansativo tu ter uma turnê como a do Coldplay. E ele fala, cara, porque a gente é muito bom quando a gente tá junto. E é uma coisa que ele fica na entrevista meio sem explicar o que é. Eles não são os melhores músicos, talvez não sejam os músicos mais esforçados também, mas eles juntos criam uma magia que, cara, tu coloca no Rock in Rio, 100 mil pessoas conseguem entender essa energia. E isso eu acho que meio que foi pro empreendedorismo moderno ou contemporâneo, que é, cara, tu entende a Warren. Então, claro, hoje a gente tem um monte de teorias pra entender o porquê tu faz o que tu faz, mas é que às vezes tu tem algumas coisas que também são... Sabe que assim, pô, eu quando baixei a Warren a primeira vez eu falei, cara, é legal. Eu não sei nem por que é legal, cara, eu acho que é um conjunto de muita coisa, mas eu entendo a verdade naquilo que vocês fazem. Então, isso pra mim é um ponto muito importante, assim, que todo músico frustrado, ele pode ser um grande empreendedor. Assim como, cara, a paternidade. Eu acho que são os dois lances mais legais. Assim. O tênis pra mim é meio terapia pra eu me entender enquanto pessoa. Porque tem um negócio muito legal, cara, que é... Eu não sou nada analítico. Eu tô aprendendo a me tornar analítico e cara, um exercício muito difícil, assim. Cara, tu tem reunião... Eu nunca tive sócio investidor. Agora eu tenho 3 sócios investidores. Então, quando tu tá no conselho, tu tem que ser uma pessoa... muito mais fria do que uma pessoa coração. Mas, cara, tô aprendendo. Mas o tênis é uma terapia. Agora, paternidade meio que ativou aquela parada do músico, assim. Porque, cara, tem coisa mais bonita e mais doida do que ser pai ou mãe. A Rê, acho que eu falava muito com a Rê sobre isso. Cara, me entregaram um HD do zero e tudo aquilo que vai pra dentro daquele HD, em algum momento tem minha responsabilidade direta. Claro que em uma hora aquele HD tá um pouco cheio e ele vai acabar tomando as decisões. Mas no início é isso, cara. Basicamente é o que a gente faz dentro de uma empresa. Então eu queria saber um pouquinho do teu lado pai, cara. Porque hoje tu até comentou, pô, hoje eu já tenho posições diferentes em relação ao futuro, assim, cara. Porque eu sou pai, teus filhos devem ter o quê? 7 e 5. 8 fez agora o Antônio e 5 tem a Serena. É isso aí. A mesma idade das minhas, cara. Que legal. Cara, eu adoro ser pai. E não é que seja um um escapismo do dia a dia profissional, mas sem dúvida o que eu
o que eu acho que eu ajudo eles na construção de caráter e de incentivar e de botar desafios para eles me retribuem em paz de espírito, talvez, cara, o mundo é legal, o mundo é foda, o mundo é... Porque as conversas, certamente você tem, daqui a pouco surgem umas frases assim, cara, como é que sim? Há pouco tempo atrás eu estava limpando a bunda desse cidadão aqui com uma fralda toda cagada e agora ele tá me dando essas frases assim, incríveis. E você bota eles em desafios e é interessante como tem os primeiros... as primeiras etapas e aí passam o desafio e aí são melhores. Cara, é demais. E é interessante, não sei se é assim com as suas filhas, mas os dois são completamente opostos. Mas... O segundo é mais agitado? Ela é mais agitada? Ela manda. Ela é mais nova, né? Ela é mais nova. Cara, é a regra, tá? O segundo... É o que domina. É o terror. Mas é demais e me ajuda muito a ter hoje uma vida ainda mais produtiva na Warren. Sem dúvida que a própria jornada da empresa fez isso. Pô, se me botar... Hoje é uma empresa de 680 pessoas, a gente fez algumas rodadas de investimento, tem nosso board trimestral. Vocês fizeram uma recente, inclusive, né? A gente fez uma recente, aí veio ainda o Citi de Nova York, já tinha gringos, então nosso board é todo em inglês, com gringos lá que investem nas maiores empresas do mundo, várias de capital aberto. Então é uma pressão forte. Se eu estivesse, como eu estou hoje, no nível de pressão que eu estou hoje, mas eu fosse colocado nessa posição com a minha cabeça de 5 anos atrás, eu não aguentava uma semana. Mas é tipo academia. Você vai, cara, vai fazendo, daqui a pouco... Eu sou crossfiteiro também, apesar que eu não gosto, tá? Eu também. Mas você gosta? Você é assídua? Você sabe o nome das funções lá, o toast, o bar e tal? Sei. Eu não sei porra nenhuma. Eu não sei nada, eu chego lá no final... E eu só fico repetindo o que a galera faz, mas eu admiro muito quem entende ali. Mas é aquilo, me dá... Como é que é aquele que levanta? O push press? Pega a barra e levanta pra cima. Mais assim. aberto é o snatch. Snatch. Você consegue fazer agora com X quilos, porque você vem treinando há 2 anos. Eu, no caso, estou fazendo há 2 anos. É isso. Então, a posição que eu tô agora vem muito da musculatura que eu criei. E aí eu sei jogar essa posição. E é interessante eu dizer que eu sei, cara, porque eu tive muito, e tenho também ainda, a síndrome de impostor. Muito. Tito, você nunca achou que vai dar certo? Cara, 200 mil vezes. Eu deito a cabeça no travesseiro, não estou só pensando em ideias milagrosas ou coisas interessantes para entregar para os clientes. Não, eu tô preocupado. Cara, será que eu vou vencer esses inimigos mesmo? E será que eu sou a melhor pessoa para estar nessa posição, para vencer esses inimigos? Então esse tipo de pensamento passa muitas vezes pela cabeça. Mas ele passa em segundos e você, não, cara, sim. E eu tô cada vez melhor, eu sei o que fazer, eu sei qual que é o caminho, eu vou errar nessa jornada, mas o errar vai fazer parte, porque eu já sei que eu já errei um monte de vezes e eu consegui corrigir. E muito disso vem, cara, de você... A gente pode entrar num papo mais tenso aqui ainda, que é a saúde mental. Você está mentalmente preparado. E várias vezes eu não estive mentalmente preparado. Precisei de algumas boletas para estar mentalmente preparado. Precisei do CrossFit e muito dos meus filhos. Então, por isso que, de novo, não é um escapismo, mas eu acho que tudo que eu entrego para eles... E que às vezes são cobranças duras de pai que você tem que fazer, né? Porque não sei como é que é o teu estilo de pai, se você é o malvado e a tua esposa é a boazinha e tal, se vocês dividem um pouco disso, mas muitas vezes tem que ser cobranças duras e que vão resultar em coisas muito positivas para eles na frente. Mas o que eles me voltam, cara, puta que pariu, é muito mais do que 200 mil terapias. Então é demais. Eu tenho uma regra, desculpa, eu não marco reunião ao almoço. Vai o Marcos da Gramado Summit para Porto Alegre. Vamos almoçar, Tito? Marcos, desculpa, cara. Vai o Papa para... vamos almoçar, Tito? Cara, Papa, desculpa, cara. Tô fora. Tô fazendo várias conexões religiosas de novo, não sei porquê. Mas enfim. Vai o Richarlison, que fez um gol incrível na Copa. Cara, almoço não. Porque todo dia eu volto para casa de bike para almoçar... com eles, para ter o meu momento. E todo dia, final do dia, a gente tem que jogar umas partidas de Fortnite. Que massa, para mim é uma das melhores experiências. Eu sou nerd de videogames.
Pra mim é uma das melhores experiências do mundo de... Pô, a gente tem 3 TVs, 3 Playstations e a gente joga junto online como time. E, cara, isso é isso é foda demais. Sabe que eu tenho, cara... Eu acho que eu aprendi um pouco mais com a minha segunda filha, cara. A Helena, pra mim, foi aquela transformação de tentar entender, assim. Ela tem 8 também. Então, assim, mas é tudo muito desconhecido ainda, né? Pra mim, pô, pai é a primeira vez, 26 anos. A segunda eu já estava um pouco mais preparado e eu comecei a ser um pouco mais analista, assim, nos meus comportamentos em relação às meninas. E tem uma coisa que eu gosto muito, cara, e que eu sinto muita falta nos negócios, é que todo mundo já foi criança um dia e já sonhou com aquele mundo perfeito. Porque, cara, a Celina, especificamente, ela é uma coisa muito legal, assim, cara. Não tem ruim pra ela, entendeu? Tipo, ela tá sempre bem... Às vezes a gente chama a atenção dela, mas, cara, logo depois ela tá bem, ela tá... O mundo de uma criança... É feliz, cara. E é doido, assim, que eu já tive a oportunidade de conversar com crianças que estão à margem da sociedade. A gente apoia um projeto chamado Acendendo Mentes em Porto Alegre, no Morro da Polícia. E, cara, eu fui fazer uma palestra lá para crianças, cara, de, sei lá, 8, 10 anos. E, cara, todas as crianças, elas são felizes, cara. É difícil criança ter uma percepção do quão duro pode ser o mundo. Isso é uma das frustrações que eu tenho e que eu tento resolver dentro... da minha capacidade, que é, cara, eu vou tentar criar na minha empresa um ambiente muito mais bonito do que aquele ambiente corporativo, chato, feio. Até agora a gente fez uma reunião de planejamento estratégico e eu falei isso, cara, eu queria criar aquele ambiente onde é bom pra mim, real, que eu me sinto bem e que as pessoas que estão lá, elas se sintam bem pra de repente levar os seus filhos e todo mundo acabar sendo feliz, assim. Que a gente é bobo e vive num mundo aleatório, beleza, então achem que eu sou bobo e sou aleatório, mas é legal, cara, e isso foi uma coisa que eu tenho aprendido, assim. E uma outra coisa, eu tô fazendo um trabalho muito grande de não tentar falar palavrão. Isso foi uma promessa que eu fiz comigo mesmo. Não, e, cara, eu fui a público falar isso no meu Instagram pra, tipo, se alguém ouviu, que me cobre. Porque eu comecei a levar muito a sério o fato de que as minhas filhas, elas precisam ter orgulho de mim no todo. Tem toda a razão. Cara, eu fui mostrar um podcast, o primeiro podcast da Gramado Summit pra Helena, e ela, nossa, tu tem um palavrão aí. E eu, pô, mas eu cobro ela de não falar e eu falo. Sim. E agora, eu acho que eu nem comentei com vocês, a gente teve que desligar uma pessoa recentemente. E a minha, cara, a gente é uma equipe pequena, assim, eu tenho um orgulho gigantesco de poder manter a essência da Gramado Summit. Eu não sei ter equipe grande, eu não quero ter equipe grande, até porque perto do evento a gente sai de 10 para 200. Então, se eu puder manter o time pequeno, as pessoas extremamente bem remuneradas, eu acho que é uma coisa muito legal, cara. As pessoas entram no escritório da Summit e ficam chocadas com o tamanho da Summit. E aí eu fui... obviamente, as minhas filhas circulam por esse ambiente e uma dessas pessoas acabou sendo desligada e eu contei pra minha filha, cara. E eu descobri que é uma coisa muito ruim tu desligar alguém. Por pior que a pessoa seja. Mas, cara, tu explicar pra uma criança como é ruim tu desligar alguém, assim. Sim. E aí eu comecei a pensar que esse é um processo que eu tenho que aprender a desligar alguém de uma forma muito tranquila, porque é difícil, cara. Fim de relacionamento é difícil, fim de tudo, por mais que existam motivos pra aquilo acontecer, mas não é uma coisa legal. Pra minha filha foi, pô, mas tu tá o que é demitir? E eu, nossa, que coisa delicada, né, cara? Como é que tu explica pra uma criança o que é demitir? Ela não tá aí, ela não quer saber sobre performance. A pergunta da minha filha foi sobre o filho dessa pessoa. E aí é onde, beleza, então eu tenho que começar a cuidar desse processo, que é uma coisa que até então eu não precisava, de desligar, tentar fazer da forma mais tranquila possível. E eu acho que a gente conseguiu executar da melhor forma, sabe? Foi um momento que, talvez se eu não tivesse tido essa conversa com a minha filha, eu não teria sido tão cuidadoso na forma de desligar a ponto de eu me envolver e dizer, cara, deixa que eu vou explicar o porquê isso está acontecendo. Até porque a pessoa, ela pode entender também, né? Ela pode fazer a minha culpa. E deu super certo, assim, cara. Aí foi o meu ápice de, beleza, criança tem tanto a ensinar pra nós. E o Piangers esteve sentado aqui. Eu devo ser o maior fã do Piangers, cara. E tenho a oportunidade de ser amigo dele, porque eu ouvi esse cara falar sobre paternidade, meio que abre, assim, os horizontes. Porque não é só ser pai, né, cara? É tu ser um tutor e tu aprender. Eu acho que é muito mais sobre aprender do que ensinar, cara. Mas aí, enfim, é mais um assunto polêmico que a gente pode entrar, que é a... É pra isso, tá? Podcast demissão. Fica super à vontade. No final das contas, cara, o que você quer? Você quer vencer o campeonato? Ou você fica satisfeito em estar na segunda ou na terceira divisão? E essa é uma boa pergunta. De novo, não existe certo ou errado, tá? Mas se você quer vencer o campeonato,
você vai ter que tomar decisões difíceis. O Bernardinho, ex-técnico da seleção de vôlei, uma vez eu vi uma palestra dele, ele falando, pô, nós brasileiros somos muito paternalistas, os latinos como um todo, né? A gente não gosta de dar feedbacks ruins e nem demitir as pessoas. Por quê? Porque eventualmente o cara vai me encontrar na padaria depois, pô, não vai me dar bom dia, não vai ficar puto comigo, vai... Ó, falei palavrão aqui. A minha filha... Sinta-se à vontade. Mas a minha filha sempre fala, isso é palavrão, papai. Então eu tenho que me controlar. Vai ficar infeliz comigo e não sei das quantas e tal. E ele falou, poxa, eu sou empresário também, né? Eu, Bernardinho, eu tenho restaurante no Rio e tal. E eventualmente, cara, quando tem um chefe, ou maître, ou enfim, um garçom, que não tem a nossa cultura, não está performando conforme a gente, o nosso padrão, eu tenho que demitir essa pessoa. Porque senão, a gente não vai ser o melhor restaurante, ou seja, a estratégia que a gente tem que executar. E eu também estou fazendo bem para essa pessoa, porque ela eventualmente vai atravessar a rua e vai achar um outro restaurante que talvez tenha a cultura dela, ou vai ser um espaço mais conectado à cabeça dela. Ela vai ser mais feliz, a gente vai ser mais feliz, o outro restaurante vai ser mais feliz, todo mundo vai ser mais feliz. É fácil tomar esse tipo de decisão? Não, não é. Mas se você quer construir algo grande, não vai ser só o puff cor-de-rosa ou como os startupeiros veem, a mesa de ping-pong. Não, cara. Isso são pequenos momentos da tua vida jogar ping-pong. A maior parte do tempo vai ser tomar decisões difíceis. E aí ele falou uma outra coisa. Quer saber uma coisa cruel mesmo? É chegar para um cara de 35 anos de idade, há 3 meses antes das Olimpíadas, e dizer, cara, você tá cortado. Esse cara não consegue atravessar a rua e achar uma nova seleção para jogar. E esse cara não tem mais idade para jogar daqui a 4 anos uma próxima Olimpíada. Então eu estou destruindo o sonho dele. Só que eu quero ganhar a medalha de ouro. Eu estou aqui para ganhar a medalha de ouro. As outras pessoas do time estão aqui para ganhar a medalha de ouro. Então, se eu não tomar esse tipo de decisão, eu vou destruir o sonho de todo mundo, inclusive dos patrocinadores e dos torcedores e por aí vai. Então, você precisa tomar decisões difíceis se você quer ganhar a medalha de ouro. Agora, se você não quer, e de novo, não tem certo ou errado, se você fica feliz em ficar na 2ª, 3ª divisão, ou tendo um business menorzinho e não sei das quantas, de novo, não existe certo ou errado. Mas... não ache que tomando decisões que não são em prol de ter o melhor time, com a melhor execução, com a melhor cultura para ganhar a medalha de ouro, se você não fizer isso, você não vai chegar lá. Então faz parte, cara. Só que daí, sem dúvida, você tem que fazer esses momentos difíceis, assim como de novo, você mesmo falou, o fim de um relacionamento. Cara, o fim de um relacionamento é difícil demais. Mas é bom para todo mundo, né? Porque se você não quer mais estar com a pessoa não quer mais estar contigo, terminar... a outra pessoa que gostaria de continuar, eventualmente vai sofrer mais no início. Mas no longo prazo vai ser muito melhor para ela estar com uma outra pessoa que goste de fato dela. Agora, se você mantém, porque... cara, eu tenho medo dela, ela vai sofrer muito. E aí você fica empurrando com a barriga esse tipo de decisão, você vai sofrer muito, e o teu sofrimento vai passar para essa pessoa, e ela vai passar a sofrer muito também. Então, é difícil, mas esses momentos de ruptura, eles têm que acontecer. Só que eles têm que acontecer, obviamente, não tem que ser um e-mail te dizendo, Marcos, você tá fora. Tem que ser um papo de, cara, olha só, o motivo do que está acontecendo, e tem que te dar também caminhos de você traçar os teus planos para frente. Então, tem que ser de uma forma sincera, tem que ser de uma forma amistosa. Também estou romantizando aqui, muitas vezes não vai ser mesmo, a pessoa vai querer quebrar os pratos e vai te xingar e não sei das quantas, vai ser ruim, mas daí é porque a outra pessoa ainda não entendeu o que está acontecendo, e ela não está querendo entender, e talvez demore para ela entender que ela realmente não estava na melhor performance ou não estava no lugar certo. Vai acontecer, mas cara, você precisa tomar essa decisão. Sabe que até depois dá para fazer um link com o que a Dobra falou aqui, os meninos da Dobra tiveram por aqui. E eles comentaram sobre, cara, a mudança de sermos uma família para sermos um time, né? Em determinado momento. E é uma coisa que para nós, assim, dentro da nossa estrutura, mudou bastante também. Cara, não é mais família, porque família tu não substitui. Família é aquilo. Agora time tu substitui, e aí pega um pouco desse pensamento do Bernardinho. Mas é muito doido, cara, porque o que eu fiz, na verdade, foi... e aí eu acho que entra num ponto bem interessante... cara, o que eu fiz, eu fui muito direto, cara. Normalmente as conversas de demissão eram longas até chegar no final. E eu acho que eu surpreendi muito a pessoa, assim, cara. Porque eu chamei ela e disse, olha, tô te desligando. E a pessoa,
como assim? Não, agora eu vou te explicar o porquê eu tô te desligando, Perfeito. mas, cara, eu não quero fazer aquele Mas é assim bate-papo, mesmo. tipo, de, Introdução. vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre vida, e aí, cara, não tem a introdução, é isso. E foi super legal, assim, eu acho que muito disso foi na conversa que eu tive com a minha filha, porque antes, e cara, foi muito doido, assim, as crianças são bizarramente inteligentes. Cara, eu tava conversando sobre demissão com a minha filha de 8 anos, cara. Eu com 8 anos talvez tava comendo terra e não sabia nem pegar a minha guitarra, cara. E eu tô tendo uma conversa, e ela é interessada, assim, claro, ela não tem a capacidade ainda de entender o todo, mas, cara, só o fato de me dar atenção foi absurdamente importante pro que eu ia fazer no dia seguinte. E aí, cara, eu queria até, pegando essa parada de demissão aí, porque agora a gente tá numa onda onde cada vez mais as grandes startups estão colocando gente pra rua, é um momento delicado por todo o cenário que a gente tem mundial e dentro do próprio país. Vocês tiveram 800, chegaram em 680. Cara, como é que funciona porque assim, eu acho que o grande ponto é que durante muito tempo as startups elas surfaram numa onda maravilhosa, vão buscar recursos de terceiros e vão fazer cash burn o tempo inteiro e crescer a qualquer custo. E agora a gente está numa realidade um pouco diferente. A gente viu startups que realizam um evento, fazendo aquele line-up de evento que todo mundo sonha, e aí no mês seguinte demitindo, sei lá, 30% do quadro de funcionários. Por quê? Porque, cara, estava num momento confortável e agora, como toda economia, a gente não está num momento tão confortável assim. Como é que funciona o Warren, cara, nesse ponto de equilíbrio, assim, de tipo, beleza, vamos crescer, mas é a qualquer custo ou não? Porque senão a gente acaba vendo cenas que são ruins, tipo o próprio Facebook agora fez a meta, na demissão de 30% do quadro de funcionários, acho. Então, assim, como é que a Warren se encontra nesse mercado, cara? Talvez a gente voe em paralelo, porque isso sempre foi uma disputa com os nossos VCs também, né? Com os nossos investidores. E que são diversos e com cabeças diferentes, inclusive. Mas muitas vezes a gente é cobrado de, cara, você tem que crescer mais rápido. E a gente hoje administra, cara, mais de 25 bilhões de reais. A gente saiu do administrar zero para administrar 25 bilhões. Nós vamos faturar esse ano mais de 200 milhões de reais. Do zero para mais de 200 milhões em 5 anos. Então a gente tem uma história de crescimento muito bacana, mas a gente sempre foi pé no chão. Por mais que os números possam mostrar, os caras são acelerados e passou de um time para 800 pessoas, de 100 pessoas para 800 pessoas, mas a gente sempre foi muito pé no chão no economics, em cima de cada cliente, e no nosso modelo de negócio. Só que, sim, existiu principalmente no final do ano passado, um momento de insanidade no mercado, né? Tinha muito dinheiro à disposição. E quando existe muito dinheiro, existe muita indisciplina. E aí, quando existe muita indisciplina, existe muito exagero e tal. O que que aconteceu na empresa foi a gente cresceu rápido em números de pessoas, mas muito desse crescimento foi por causa de M&As. E aí o erro que a gente cometeu foi não rapidamente, após M&As realizados, pois existem sobreposições depois que você executa alguns M&As. É normal do processo. Só que a gente demorou para... beleza, tem sobreposições, tem falta de eficiência em todas essas áreas. Vamos ajustar a empresa. Talvez a gente tenha demorado por causa da indisciplina, do dinheiro ilimitado, ou tenha demorado por culpa minha, porque, abrindo bem o coração, no final do ano passado eu estava perto de burnout, de novo com o falecimento da minha mãe, empresa crescendo e tal. E eu acho que eu demorei para tomar algumas decisões. E aí que foram realizadas há uns 3, 4 meses atrás. E que basicamente deveriam ter sido realizadas antes. Então não foi porque mudou a estratégia, ou faltou dinheiro, ou qualquer coisa parecida que está acontecendo muito com outras startups. Foi simplesmente a normalidade de executar 5 M&As e de ter tantas sobreposições, mas você fica, de novo, desleixado. Em parte, de novo, culpa ali do meu estado mental, outra parte de ter muito dinheiro em caixa. Mas enfim, passamos esse momento e aí a gente foi, cara. E nesse momento, inclusive, teve um pouco de perder a cultura. E aí, por isso que a gente começou falando no podcast do Back to the Basics. Não, vamos voltar para a cultura que a gente era. Vamos ser
100% eficiente, então tudo que existe sobreposição, a gente tem que achar eficiência. É ruim, sem dúvida, para as pessoas que saem, e eu só tenho a agradecer a contribuição de todas elas, não só na Warren, mas nas empresas que montaram, participaram e depois entraram para a Warren. Mas, de novo, faz parte da jornada. E as pessoas, várias que saíram, já estão super bem em outras empresas. Mas faz parte da jornada porque a gente está lutando contra alguns dos inimigos mais fortes. E a gente quer ganhar a medalha de ouro. Então faz parte. Mas o que tem acontecido muito aí no mercado, sem dúvida, principalmente era um business que ainda não tinham unit economics provados, né? Muito na tese do daqui a 10 anos a gente vai descobrir como ganhar dinheiro. E agora o mercado mudou. E não que o mercado vai continuar assim para sempre. Isso a nossa memória é sempre muito curta, né? Mas o mercado se movimenta, o mercado de VCs, né, desse investimento em startups, ele se movimenta muito parecido com o mercado financeiro, que é basicamente conectado em 2 palavras, euforia e pânico. Na euforia, tá tudo lindo, maravilhoso, tem sempre um arco-íris com um pote de ouro no final do arco-íris. Você pega aquela planilha de Excel e projeta para frente, vai ser tudo lindo. E aí os valuations são exorbitantes, o investimento é exorbitante, por aí vai. E você não olha muito no detalhe do negócio. No pânico, que é onde a gente está agora, principalmente no mundo de VCs, meu Deus, é a era das trevas, vai todo mundo quebrar, não existe mais esse negócio de inovação, agora são só as empresas tradicionais, elas que vão tomar conta do campinho, todos os VCs não vão investir. Bobagem. Daqui a pouco já inflexiona essa curva de novo, já volta para a normalidade, e aí depois vai voltar para a euforia de novo. Então a vida é sempre esse ciclo, uma montanha-russa de emoções, né, nesse mundo de... Tanto o mercado financeiro é muito conectado, quanto o mundo de VCs. Mas o que a gente está passando agora, sem dúvida, vai ter marca para o futuro. De você olhar mais no detalhe. Cara, qual que é a tua proposta de valor? Qual que é o teu diferencial para os concorrentes? E como você ganha dinheiro nesse teu negócio? E talvez fossem questões que não estavam tão estressadas até a final do ano passado, onde estava o oba-oba todo. E eu acho, enfim, eu sou um eterno otimista, eu acho que isso é muito positivo, cara. Faz que essa nova geração de empreendedores, ou mesmo os empreendedores que já estão nas suas empresas, tocando suas empresas, se ajustem para essa realidade, e que é uma realidade, na real, muito positiva, né? Porque você tem que ter uma proposta de valor foda, você tem que ter a tua estratégia bem traçada. E você tem que saber como ganhar dinheiro. A Gramado Summit para de pé se você não cobrar ingresso, ou você não cobrar do participante, você tem que ter isso. E quanto cobrar do participante? Não, vamos cobrar 0 porque a gente quer simplesmente botar a marca no mercado agora e a gente vai fazer 2, 3, 4, 5 eventos perdendo dinheiro. Cara, pode ser que faça sentido, mas você vai ter que precisar de muito mais injeção de capital agora para pagar as contas de todo mundo. E aí, talvez na frente, você vai conseguir se remunerar mais. Mas você ter uma unidade de negócio onde dinheiros que você investe nela voltam X vezes mais dinheiros, é o básico do negócio, né? E talvez tenha sido perdido aí no final de 2021. E agora tá nas pranchetas de todo mundo. Tanto é que todo mundo só fala agora de unit economics, né? O tempo inteiro. Cara, e... porque assim... é um movimento que eu acho que é muito novo para muita gente que também começou a empreender no ecossistema de inovação ali 2020, 2021, porque teve uma mudança drástica, né? Agora, eu tenho amigos que tinham uma perspectiva em 2020 e agora tem uma perspectiva completamente diferente, por N questões, assim. Mas tem um ponto que eu acho bem interessante ser discutido, que é a questão de dificuldade de contratação, principalmente de mão de obra voltado para a tecnologia, porque com o home office acabou se criando uma cultura que eu particularmente não gosto, que é as pessoas que estão única e exclusivamente por causa do dinheiro, mas, cara, vai fazer parte em função de ser uma coisa muito técnica, assim. Eu vi agora, cara, um amigo meu que ele foi migrando, assim, de empresa para empresa gringa pagando um salário muito baixo, desenvolvedores muito bons que talvez poderiam, num curto período de tempo, ser seniors, mas que acabaram desenvolvendo, cara, uma atividade de front-end porque, tinha uma empresa lá da, Finlândia que estava pagando o básico. Vocês têm muita dificuldade com contratação hoje, principalmente pessoas voltadas à tecnologia? A gente tinha, e todo mundo tinha, lá no 2021.
Porque o que estava acontecendo era justamente isso, né? Muito dinheiro entrando em diversos tipos de negócios diferentes, e aí, cara, todos os negócios são, de alguma forma, empresas de tecnologia. Então, sim, a turma brinca que aconteceu a bolha dos devs, né? A bolha dos times de tecnologia. E aí, sim, a gente, inclusive, perdeu algumas pessoas para o Facebook. O Facebook pagando $15 mil de salário para o cara continuar. Aqui no Brasil, a gente perdeu uma pessoa que foi para Adidas na Holanda. E era 15 mil euros também. Então, sim, sem dúvida, aconteceu muito. Agora, acho que mudou um pouco o cenário, porque justamente aconteceram muitos layoffs e tal. Mas, em paralelo, o que a gente construiu foi também a nossa criação de times de tecnologia. Então, hoje a gente tem o que chama Warren Tech Academy, que funciona lá em Blumenau, inclusive onde a gente tem uma base. E é uma cidade... Porto Alegre também, mas no interior de Santa Catarina, enfim, interior de São Paulo. Vocês têm Jaraguá do Sul também, né, escritório? Jaraguá, Joinville, Curitiba, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Oh, meu Deus, tá me faltando aí. Floripa. Fora ainda não. Blumenau. Fora do Flora país. tem em Nova York, tem uma base em Nova York. E aí a gente fez em Blumenau e a gente tem a Warren Tech Academy, que é o nosso curso de formação de tecnologia. E que a gente é muito... a primeira turma tá no forno agora, tá saindo agora. Nossa. E a nossa fabriquinha ali de criar novos talentos. E tu acha que retém mais, assim? Porque o que eu vi nessa época, cara, foi esse negócio de pessoas que, sei lá, vão ser muito frustradas no futuro em relação a mercado, porque a única coisa que fez com que essas pessoas... Foi o curto prazo. Foi o curto prazo, né, cara? Mas aí, de novo, olha a minha cabeça... Falta de desafio também, porque, quando tu vê um cara... Assim, não eram nem pessoas que trabalhavam comigo, assim, mas eu vi pessoas que tinham uma capacidade absurda de fazer coisas incríveis realizando aquele beabá, entendeu? Cara... Mas aí, de novo, cara, é um pouco da minha cabeça hipster aqui de quem tá mais velho, vai ser feliz, então. A pessoa, no final das contas, tem que ser feliz. Se o pensamento de curto prazo é o que a pessoa tem e várias vezes o que a gente está construindo é longo prazo, a gente está brigando com inimigos gigantes, mas a nossa proposta de valor é ajudar as pessoas a atingir os sonhos. Toda vez que a gente bate meta, alguma pessoa vai atingir um sonho de uma aposentadoria tranquila, mandar os filhos para Stanford, ter uma reserva de emergência e por aí vai. Isso é muito legal. Eu sempre brinco, que saco se você trabalha na Souza Cruz, né? Você bateu meta, mais gente vai ter câncer. A gente... espero que vocês não sejam patrocinados pela Souza Cruz, porque acabamos de perder o patrocínio. Desculpa aí, Souza Cruz. Mas a gente bate meta, mais pessoas vão realizar os sonhos. E é uma construção de longo prazo. E a gente fala isso o tempo inteiro para as pessoas. Em um ambiente de criatividade, um ambiente cercado de... a gente tem provavelmente os top desenvolvedores estão conosco. Então, você trabalhar nesse ambiente de novo, do desafio, você quer jogar tênis com um cara melhor que você, cara, porque você vai ser melhor. É isso que a gente proporciona. E aí, se mesmo assim, não, mas eu estou mais preocupado no curto prazo, eu quero você, tudo bem, você é um desenvolvedor, nada contra, de novo, front-end aí. Mas estou usando o teu exemplo. Até, cara, se tem alguém de front, eu não estou criticando, tá? Eu só estou comentando que era uma pessoa que já estava muito mais além de executar uma função, cara, básica. Mais básica, que eu digo, de mudar fazer uma web, uma página de web. Mas vai ser feliz. A gente tenta, né, dizer, cara, quais são os caminhos. Se a pessoa prefere outros caminhos, cara, todo mundo tem que ser feliz na vida. Esse é o ponto. Eu não fico mais brabo com isso, sabe? Não? Aquele cara lá, cara, que não sei o que idiota, sei lá. Não, cara, deixa o cara ser feliz. Eu ainda fico, cara. Quando as pessoas se limitam muito, eu fico, porque eu acho que Cara, reflexões de que passa tudo muito rápido e eu gostaria que as pessoas não se arrependessem tanto no futuro de decisões que elas tomaram hoje, mas assim, eu comigo mesmo e, enfim, como se eu já não tivesse problema suficiente pra lidar, eu ainda invento algumas coisas pra ficar me preocupando. Mas eu tenho duas perguntas, cara, muito legais pra ti. Uma delas é muito básica, tá? E eu sei que isso é uma dúvida muito recorrente, porque quando tu tá num bate-papo ou numa palestra, às vezes a sensação pra quem não entende absolutamente nada é quase aquele mundo distante que tu sai inspirado, mas, cara, o que eu faço agora? E uma das perguntas que eu vi esporadicamente acontecer, por exemplo, cara, o que o Tito faz no dia a dia? Tipo assim, tu acorda, beleza, eu sei que tu não almoça não e faço, tem o teu momento de videogame, mas, cara, o que tu faz no dia a dia? O que o CEO de uma empresa do tamanho da Warren faz? Legal. Primeiro, você tem que encontrar onde são os teus pontos fortes
e onde você pode mais ajudar a empresa. E os teus pontos fracos, claro que você tem que estar no dia a dia acompanhando, mas você mais delega do que executa. O que eu faço na prática bom, a segunda-feira normalmente... Bom, na verdade, meu dia começa no domingo, onde a minha vida roda em cima do meu to-do que eu tenho no Tasks, na Apple. E ali eu tenho absolutamente todos as minhas coisas a fazer. As de curto prazo, as de médio prazo. O longo prazo aí entra no grupo de ideias e coisas a pensar e tal. Mas o curto prazo são coisas que eu tenho que executar nos próximos dias. Então é aquela lista do cara, preciso fazer. E aí no domingo é que eu vou dar essa revisada. Normalmente domingo ali, final do dia, eu vou dar essa revisada para na segunda eu já entrar executando. Então a segunda vai ser muito já começar a entrar na execução das coisas que estão no meu to-do. A terça é o dia tomado de reuniões. Então eu vou de manhã até a noite em reuniões, 1 a 1 com todo o tal do C-Level, né? C-Level são os outros executivos que ainda bem que eu tenho um grupo de gente muito melhor que eu ali para me ajudar em todas as verticais da empresa, mas vai ser desde de manhã com o cara de finanças, o cara do marketing, o cara de produto, o cara de tecnologia, enfim, vou tendo meus 1 a 1 com eles, e para destravar algum problema que está acontecendo ou para eventualmente cobrar alguma meta que a gente não está entregando e ver como eu posso ajudar. E aí no final da terça-feira a gente inclusive tem a nossa reunião executiva, que daí esse grupo todo se reúne às 6 horas da tarde, normalmente demora 1 hora, 1h30, e aí a gente vai bater, cara, quais são as nossas metas, o que está acontecendo, o que não está, fulaninho que precisa de ajuda, não precisa. E aí eu já entrei inclusive para essa reunião muito armado, porque eu falei com todo mundo durante o dia. Então a terça-feira é o dia mais crítico. E aí nos outros dias eu vou focar principalmente nas coisas onde eu sou melhor. E aí eles são principalmente produto, onde eu vou questionar, cara, como é que está o andamento de produto e a plataforma, né? As experiências na plataforma. Design, e aí vem muito lá da minha bagagem de filho de arquiteta, filho de desenhista, de pianista, que é entender e ver se a gente está entregando beleza, está entregando uma jornada bacana. Eu vou entrar em outra parte que eu acho que eu contribuo bem, que é economics, o que está acontecendo em cada uma das faixas. Aí eu vou discutir muito com o time de finanças. Então a quarta-feira é mais liberada para isso. E aí quinta ou sexta-feira vão ser as reuniões que vão surgir no decorrer. Então não tem agendas fechadas. Aí vão ser falar com o time institucional. Hoje a Warren é dividida entre varejo e institucional. O varejo é o cliente, pessoa física, que a gente ajuda essa pessoa a investir nos melhores produtos do mercado, no modelo livre de conflito de interesse, etc, etc. E o varejo ele é distribuído hoje, a distribuição dele entre B2C, que são os clientes da Warren, né, atendidos diretamente pelo time da Warren, e B2B, que são os nossos parceiros. Hoje a gente tem 400 parceiros pelo país todo, que eles montam as empresas deles e usam toda a nossa tecnologia, infraestrutura e corretor e tal. Pode citar algum exemplo de empresa que é parceira de vocês? Putz, tem várias. A Axiom é a primeira que me vem à cabeça, mas é um modelo muito parecido com a corretora de XP e BTG, só que eles têm o modelo do agente autônomo, a gente tem um modelo, e o agente autônomo, enfim, entrando na tecnicidade do negócio, o modelo de remuneração desses players é a comissão embutida no produto. E é o que a gente é radicalmente contra, porque no momento, se você tem uma comissão que está embutida no produto, eventualmente você vai oferecer um produto onde a comissão é melhor para quem está vendendo. Sim. E é ali onde surge o conflito de interesse. Então a gente não tem esse tipo de modelo, o nosso modelo é 100% alinhado. A gente cobra um FII na gestão do patrimônio e todas as comissões voltam para o cliente. E os nossos parceiros são assim, então 100% nesse modelo. E aí então eu vou ter discussões, seja com parceiros, falar com um parceiro que está precisando de alguma ajuda, alguma dica de empreender, como é que eu passo da minha gestão aqui de ter uma carteira de 50 milhões de reais, como é que eu passo para 500 milhões de reais, eu vou ter esse tipo de papo. Ou então papo com outro lado da empresa, que é o institucional. Institucional é a mesa de trading, por exemplo, a gente tem uma mesa institucional em São Paulo. Hoje a gente é líder em papel, que é títulos de renda fixa do Tesouro, né? Então, grande parte dos títulos do Tesouro tradeados no Brasil são através da Warren. Então, se você é um fundo, uma tesouraria de um bancão, seja no Brasil ou fora, você tem a possibilidade de tradear conosco e executar conosco.
O institucional também é uma área que se chama, tem uma outra área que se chama Capital Markets, que é participar de originação de projetos. Pô, quer botar de pé um hotel aqui em Gramado, você pode botar com o teu bolso ou você pode originar uma dívida para botar isso de pé. Isso a gente faz. Legal. Então a gente chega em projetos, origina esses projetos e distribui, inclusive, se é um bom produto para o investidor na nossa ponta, a gente faz essa conexão. No final das contas, o que a gente é um grande elo de conexão, né? Entre investidores que têm grana para investir e projetos que precisam de grana para serem investidos. Sejam alguns, não mais projetos, mas ações que são listadas em bolsa, mas empresas que estão lá sendo negociadas, títulos de renda fixa, né? Um banco que precisa emitir uma dívida, no próprio Brasil, que emite títulos do Tesouro, né? Então você está financiando o teu próprio país, até projetos novos. Então um hotel em Gramado, um fundo imobiliário ou uma empresa que está originando parte da sua dívida. Então a gente origina no institucional e muitas vezes conecta com o nosso investidor na ponta. E aí então são os tipos de conversas que eu vou ter nas quintas e sextas-feiras, que aí vão sendo marcadas aleatoriamente. Uma semana no mês eu fico em São Paulo, porque já está grande o time lá. Tem metade do time lá, né? Então, normalmente a segunda semana do mês eu passo lá, mas, por exemplo, semana que vem estou indo de novo. E, eventualmente, nas outras 3 semanas eu vou estar principalmente em Porto Alegre ou circulando entre alguns dos nossos escritórios. Muito mais para falar com o time, para entender as dores. Eu gosto muito de falar com o cliente também. Eu ia te perguntar isso. Tu fala ainda com o cliente? Muito, muito. E eu sempre falo com o cliente que está insatisfeito. Sempre sobra para mim. E eu gosto disso. É o cara que ou não gostou de uma feature que a gente lançou, ou quer uma outra coisa que não tem na plataforma. Então, pô, demais. Até porque no início da Warren era eu o cara do atendimento. Eu e a Jordana. Que massa, cara. A Jordana continua com vocês, né? Sim, hoje ela é head do atendimento. É uma pessoa incrível. E é um dos grandes pilares que a gente tem atendimento estado da arte. A pessoa se preocupar contigo do outro lado ali. Tem que ser atendido em 30 segundos. Então é isso, também muito tempo aí com papos com cliente. A gente podia lançar uma faculdade sobre cara, fazer evento é tu atender pessoas, tá? Resumidamente, é isso. Porque tu não tem uma coisa que tu não consegue planificar. A dor de uma pessoa num evento. Isso é muito legal, cara. Então a gente acabou meio que se blindando, assim, como tentar atender pessoas da melhor forma possível, né? E tu vê as pessoas, né? Diferente de, sei lá, um atendimento que tu não vê, cara, tu vê a reação das pessoas acontecendo em tempo real ali, enfim. É que nem, acho que hotelaria seria o mais próximo, assim, cara, tu ter aquele atendimento de recepção ali também, o atendente de check-in de, sei lá, aeroporto, enfim. E que eu imagino que deva ser, porque a gente, claro, que recebe a pessoa que tá num dia de bom humor, outro dia tá de mau humor, e normalmente vai cair no atendimento quando ela teve uma experiência que não foi a melhor do mundo, e aí você na ponta precisa meditação, precisa respirar. Pô, imagina um evento, cara. Você deve ter 200 mil problemas lá. Cara, deu fila, pronto, ferrou. Eu tenho um exemplo agora prático, internacional, porque eu sempre me questionei assim, será que é muito da gente que tá... A gente cresce de forma responsável, mas a gente cresce mesmo, assim, cara. 2021 eu saí de seu primeiro evento que aconteceu na pandemia e que setou as regras dos eventos que acabaram acontecendo depois da Gramado Summit. Para um evento de 6 mil pessoas, cara. É difícil administrar um evento de 6 mil pessoas com um ticket de 1.490 para o participante, cara. E aí tem uma cena que, cara, eu conto para amigos, assim, que a gente vê a fila se formando para entrada, porque na nossa cabeça, no melhor cenário, 1.500 pessoas iriam se credenciar simultaneamente. E aí tu monta uma estrutura de credenciamento para 1.500 pessoas. Só que eu não imaginava que 3 mil pessoas iriam chegar simultaneamente para a palestra de abertura. E aí, cara... Ferrou todo o teu planejamento. Então, cara, eu não tô sabendo disso. Eu vou pra uma área que a gente tem nossa e eu vejo essa fila se formando. Faço até uma story dizendo, nossa, que massa, cara. Cheguei onde eu queria, entendeu? Eu queria ver fila acontecendo. Cara, eu não fazia ideia o que estava acontecendo nessa fila. Aí logo depois eu entro, eu vejo a Renata com uma cara muito triste, porque tu começa a receber feedbacks em tempo real. E, cara, não é só a mensagem na rede social, cara, tu vê a pessoa assim, te apontando o dedo. Então, aí, cara, isso acabou me dando... Fazendo uma série de questionamentos. Será que é só com a gente? Porque, cara, a gente tenta ser o mais humano possível no atendimento. E eu fui para o Web Summit agora... E, cara, a primeira dama ucraniana estava para aparecer na solenidade de abertura.
E, cara, do nada uma câmera que fazia takes aéreos, ela se desprende, ela cai nas pessoas. Enquanto isso, tu começa a ter um burburinho, assim, mas, cara, então a solenidade acaba acontecendo. E antes da abertura da Web Summit, tem as startups mais promissoras apresentando pitch para 25 mil pessoas. E aí nisso, cara, do nada, as pessoas levantam, terror, saem apavoradas, e o menino que tá apresentando o pitch dele, ele, tá tudo bem? E aí nisso, cara, tu olha, quando estourou essa câmera, uma estrutura de Q30, que é aquelas goleiras aéreas que seguram as caixas de som, ela começa a mexer, cara. Tem uma caixa de som com mais de 3 metros mexendo no teto, cara. E aí, como que tu trabalha com isso? E aí eu vi o Web Summit demorando 1h30 pra conseguir resolver esse problema. A minha cabeça era assim, e os bastidores disso, cara? Porque não é só na rede social. Claro, a gente gritando, é caos, polícia envolvida, bombeiro envolvido. E aí tu vê assim, pô, cara, querendo ou não, eu acho que a pior tarefa de quem lida com pessoas é fazer atendimento. Porque, cara, tu atende dor, cara, e atender dor é uma coisa que é muito relativa. A dor do Tito é diferente da dor do Marcos, que é diferente da dor da Martina. E como faz? Mas, cara, eu acho que vocês fazem muito bem isso, sabe? Eu tive bons exemplos de um bom atendimento da Warren, cara. Que legal. Que me surpreenderam, assim. E uma das coisas, claro, a gente tem uma ligação, cara, pessoal, mas me surpreendeu um dia que eu te mandei uma mensagem pra cara, só como sugestão, tu nem lembra disso, cara, mas eu te mandei, acho que o app tá travando aqui. E tu não, deixa pra mim que eu vou passar pra turma. E foi resolvido dentro de 2 dias, dentro de uma atualização, cara. E eu achei isso muito doido. Que bom. Cara, uma outra coisa que eu tenho muita dúvida, assim, e eu tenho, assim como a maior parte da geração que nasceu nos anos 80, Jobs, assim, como um cara a ser seguido, assim. E em uma entrevista dele, acho que era num evento da All Things Digital, acho que era D10 o nome do evento, a última entrevista dele vivo, ele recém tinha passado a Microsoft na avaliação de mercado. E pergunto pra ele, cara, como que é essa sensação? E fazendo um paralelo, cara, resguardando as proporções, existe o papo de que vocês vão ser realmente o primeiro unicórnio gaúcho. Tem alguns unicórnios mais questionáveis, assim, mas a startup, do zero, que fez toda a jornada do herói, isso importa, cara? Cara, que boa pergunta. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que seria legal, mas eu tô pensando nisso agora, porque você botou na mesa. Eu nunca ouvi isso, alguém falando que... Eu ouvi mais de uma vez. Porque, cara, assim, unicórnio real, tá? Porque, assim, tem empresa grande de adquirência que virou unicórnio, só, cara, não era muito aquela história do startupeiro. Tem outras empresas que não eram startups, se colocaram como startups para ter uma avaliação acima de 1 bi. Agora, a Warren não. A Warren é a startup, cara, que começou pequenininha, foi crescendo, foi fazendo a jornada. Então, até o Guto, cara, o nosso sócio, ele tem uma frase que ele usa muito, assim. Porque todo grande evento, ele tem uma startup que é o case. A Web Summit tem o Uber ou o Twitter, mas eu acho que é o Uber. A SXSW tem outra. E ele brinca assim, a Warren é nosso unicórnio, cara. Porque eu acho que o primeiro evento que vocês participaram, se não for o primeiro, foi um dos primeiros... Foi, cara, a Gramado Summit 2017, que tem a foto do teu irmão. Sim. Mazonave, cara, tá com a camiseta da Warren. E acho que é a Jordana, cara. Eu não tenho certeza se a Jordana tava na primeira, assim. Mas que era basicamente o time de vocês, né? Então a gente brinca, vai ser nosso primeiro unicórnio pra gente contar essa história. E eu queria saber se isso influencia, cara. Porque, querendo ou não, é um marco legal, né? Mas influencia no dia a dia. Você acabou de botar na mesa. Agora vou dormir menos ainda agora com essa responsabilidade. Mas, cara... Vai ser um check na jornada. No final das contas, não é. Você não tem que estar motivado em ser um unicórnio. É que no final das contas vai ser uma recompensa se você estiver executando bem. Vai. Então sim, vou começar a pensar com mais força com relação a isso. Mas não é o que eu acordo pensando em ser o primeiro unicórnio do Rio Grande do Sul. Não é, cara. O que a gente acorda é a nossa missão de encantar os clientes para que eles realizem os sonhos deles, e a gente quer ser maior do que esses inimigos que a gente tem na frente, é isso. Talvez sejam os checks, né, ou fazer um IPO e tal. Mas vamos fazer um IPO, parece que é ganhar a Champions League, né? Cara, um processo de IPO, eu acho que sim, tem um lance de, cara, você chegou lá, vitória. Tem um lance de vitória, mas na real, o que é um IPO? É botar mais dinheiro no tanque da empresa para a empresa continuar crescendo, então não é o fim.
O IPO, na real, é o início da jornada, né? Então, se tiver que acontecer, se fizer sentido para a jornada da empresa, é óbvio que eu vou executar e certamente ficarei bêbado em um dia, comemorando esse fato. Agora tu já fez um festival de rock, cara, nesse momento tu vai fazer praticamente um Rock in Rio, né? Mas no dia seguinte, cara, vamos embora, galera. A missão ficou, a responsabilidade ficou ainda maior. Então... E, cara, como... Porque essa pergunta eu tive a oportunidade de fazer pro Guilherme Paulos. A gente fez em algum momento da pandemia algumas conversas assim online com o Galó. Vocês conversaram recentemente com ele também, com o Galó, com o Nelson Sirotsky e com o Guilherme Paulos. E essa era uma pergunta que eu queria muito fazer. Cara, como é que é abrir um IPO, sabe? Tipo, conta ou não conta? No teu caso o valuation conta. E o Guilherme foi muito tranquilo em dizer: não, cara, foi um momento assim, legal, claro. Tipo, cheguei lá. E hoje, curiosamente, ele é um cara que ele mudou completamente a forma dele entender qual que é o papel dele no mundo. E aí casa muito com uma pergunta que eu queria te fazer, que é o Tito daqui 10 anos, assim. Tu quer continuar sendo esse cara de frente? Porque, beleza, se tu passar 3 dias nas Bahamas, talvez tu vai criar algum plano, mas chega um momento onde tu também te coloca nessa posição de não estar mais à frente, talvez ser alguém... Porque eu vejo assim, pô, hoje tu tem quantas pessoas compõem teu board? O board... bom, o C-Level são 8 pessoas. E aí depois tem mais os gringos. O board são os 4 VCs gringos, mais 2 locais, então 6, 10 pessoas mais o time da Warren. Me pergunto se de repente o Tito daqui 10 anos ele não pode ser um cara que vai sentar em boards, mas não necessariamente vai ser o executor. E se isso é uma jornada que talvez a gente veja com mais frequência no futuro, porque é uma das coisas que eu gostaria de fazer hoje. A gente, cara, resguardando muitas proporções, assim. Só contar uma história rápida da Gramado Summit. Quando estourou a pandemia, todo organizador de evento teve um problema muito grande com plataformas de ingresso, que tu não só vende o ingresso, como tu também tem que fazer uma gestão de entender de quem é aquele ingresso, ou se ele é de uma empresa, enfim. E essas plataformas sempre trabalharam com a ideia de, tipo, tu faz a venda, mas parte do valor eu já te adianto para tu ter fluxo de caixa e fazer o teu negócio acontecer. A pandemia estoura, essas empresas, elas simplesmente param de adiantar qualquer tipo de recurso e cria-se um momento muito delicado no mercado de eventos, que é assim, cara, mas eu preciso de caixas, porque querendo ou não, eu tenho que também fazer o meu negócio girar, e quando as pessoas querem o dinheiro de volta, elas cobram de mim, que sou dono do evento, e não da plataforma que fez a venda. Então, e aí eu resolvi meio que começar a tentar fazer minha própria plataforma. Achei 2 moleques muito legais, cara, e uma investidora muito bacana também, e a gente criou a plataforma que hoje a Gramado Summit opera, que ela é própria, mas é uma empresa que não tem ligação com a Gramado Summit, chamada Ciano, mas, cara, que faz muito bem a ideia de venda de ingresso e a plataforma que o gestor de evento está utilizando. E aí, cara, eu tava conversando com esses 2 moleques e eu falei, cara, vocês não coloquem a expectativa de que eu estarei à frente da empresa. Até porque eu acho que parte da minha missão agora é poder originar outras pessoas que executem tarefas muito legais, assim. E eu vi que para esses moleques foi um negócio muito bacana, assim, de brilho. Eu queria usar alguns palavrões em alguns momentos que eu tenho que travar e não posso. Mas assim, para esses 2 meninos foi assim, pô, que massa, cara. Tipo, para mim, Marcos, eu tenho muita coisa que eu quero concretizar ainda, mas eu já tenho publicação em revista, eu já tenho, sei lá, selo de verificação em rede social e coisas que pro ego fazem bem, que eu acho que o meu papel agora é fazer com que outras pessoas possam chegar aonde eu cheguei, que mesmo ainda sendo pouco, talvez para outros seja muito, assim. Tu tem isso, cara, de tipo, tu criar o próximo Tito Guzmão da Warren, assim, em algum momento da vida? Você tá fazendo perguntas difíceis, cara. Vamos lá para... Se tu sair daqui te questionando e segunda-feira mudar tudo na Warren para chegar no teu 1 bilhão de avaliação, tá ótimo. Anunciamos novo CEO. Eu sou o CEO, né? Eu estou o CEO. Isso eu tenho clareza absoluta. E eu estarei lá enquanto eu for a melhor pessoa para estar nessa posição. Acho que agora eu sou. Se eu continuarei sendo no longo prazo, não tenho a resposta para te dar. E se fizer sentido para a empresa... Mas nem na Warren, cara. Minha pergunta é mais profunda, tá? Tá. Minha pergunta é tipo assim... A tua jornada na Warren algum dia
ela vai mudar. Talvez tu não seja mais CEO, talvez seja. Mas assim, cara, o teu próximo passo, assim, tu te vê algum dia não empreendendo, não executando... Isso não tem te colocando possibilidade numa de acontecer. Então tu vai empreender em alguma outra área. Com certeza. Tá, tu não te vê, porque o lance do Guilherme, assim, foi que ele se viu em algum momento, e eu imagino que, pô, fazer uma CVC do zero também é uma jornada longa e difícil, mas em algum momento da vida ele se colocou como, beleza, agora eu sou investidor. Uhum. Assim, é que eu gosto muito de meter a mão na massa. Eu gosto muito de entrar no detalhe. E eu acho que eu faço bem isso. De, obviamente, dar liberdade para as pessoas, mas criticar algumas escolhas. Provocar. Cara, será que é por aí mesmo? Uhum. Ou será que o que você está entregando é o que você é capaz de entregar mesmo? Ou tá meia boca isso aí? E aí, muitas vezes, quando você bota as pessoas nesse tipo de saia justa, é onde coisas incríveis são construídas, e de tirar a melhor versão das pessoas. Então não é o executado escrever, botar você decidir e tal. É muitas vezes o executar de você achar a melhor versão da pessoa. E eu acho que eu sou bom nisso. Continuar empreendendo, não tenho. Eu tenho, cara. Se entra lá na minha agenda ali do Apple, tem a minha parte ali de ideias. Tem facilmente umas 15 empresas que eu ainda quero montar. Massa. Tem 2 que eu já estou fazendo em paralelo. E que em algum momento eu vou botar a público. Se eu vou estar à frente delas ou não vou, não sei, cara. Se fizer sentido, sim. Se não fizer, não. Ser investidor ou participar de board, também adoraria. Não faço hoje. Pode ser que me frustre em algum sentido de não conseguir entrar mais no detalhe, mas pode ser que seja coisa que faça parte da minha vida. E eu já tive alguns sonhos porque você falou aí sobre ajudar uma pessoa a se tornar, né, na cadeira seja da Warner ou de outro lugar. Transformar um CEO, né, cara? Uma ideia que tu tá executando do zero. Eu acho que eu sou um bom mentor. E o mentor, de novo, aí volta lá para o nosso início da conversa, é tentar te ler ao máximo, cara, conhecer as tuas habilidades, as tuas fraquezas, identificar ali, cara, quais são as tuas criptonitas, vai? Uhum. Que é as coisas que, cara, que você precisa se afastar para você ser melhor, ou você precisa se desenvolver e tal. E eu acho que eu consigo ler isso. E quais são as tuas forças? Pô, eu sou foda demais naquele aspecto. Eventualmente você não precisa mais desenvolver. Aquilo ali você já está bem desenvolvido, cara. E faz parte, você tem que continuar entregando essa tua característica que é brilhante na tua persona. Mas nessa posição que você está e você tem muito espaço para isso, pô, você precisa desenvolver mais isso. Você precisa ficar longe desse tipo de discussão ou desse tipo de coisa, porque não vai é a tal da tua criptonita. Eu acho que eu faço isso bem. Então, eventualmente no futuro, e tem muito isso nos Estados Unidos, que a palavra é ruim, que é o tal do coach. Mas é o mentor. A gente tornou ela ruim, né? A gente estragou, que é o mentor, que é o cara que, eventualmente, é quase que o teu psiquiatra. Uhum. É o cara que você vai ter papos, e você vai abrir o teu coração, e eventualmente ele vai te dizer, mas você tá errado aqui, você tá certo aqui, você precisa tomar essa decisão, que é demitir uma pessoa. Você tá postergando há quanto tempo isso? Há 30 dias? Cara, essa é a motivação de você estar irritado em casa com as suas filhas. Uhum. Então você precisa fazer o seguinte, teu to-do, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, agora, na real, marca um encontro com essa pessoa, amanhã às 8 horas, e você vai demitir, vai ser dessa forma. E aí, às 9 horas você vai me ligar e você vai me dizer que foi uma das melhores sensações que você teve na tua vida. É mórbido isso? Pode parecer meio mórbido. Mas nesse exemplo específico, quando você bota a pessoa em situações onde ela precisa tomar decisões difíceis, é onde ela tem os saltos de carreira. Eu sempre, entrando de novo nesse detalhe, muita gente quer ser líder, né? Essa semana, inclusive, tem um cara lá na Warner que é fantástico, brilhante, inteligente e tal. E ele começou a me pedir pista. Poxa, mas eu queria isso, eu queria... E aí, em algum momento, ele chegou, mas nessa estrutura de time, eu gostaria de estar aqui e essa pessoa responder para mim. Cara, legal. Todo mundo quer ser líder, todo mundo vê a revista da startup, de novo, com o puff cor-de-rosa, da mesa de ping-pong. Existe um lado romântico. Você já demitiu alguém? Não, nunca demiti. Você está preparado para fazer isso? Porque o que você está achando é ter conversas 1-a-1, lindos, maravilhosos. Você vai ter o teu kanbanzinho lá. Você vai passar por situações difíceis. Porque o que você faz é a coisa mais fácil do mundo. Ser desenvolvedor é muito fácil.
Ser roteirista é muito fácil. Quer saber a coisa mais difícil? Lidar com seres humanos, cara. Você quer isso, quer essa responsabilidade, você vai ter muitos momentos difíceis. Só que ele é um cara que está pedindo pista, é um cara que eu entendi que ele vai conseguir se desenvolver, e aí eu dei essa pista para ele, e eu sei que eu vou ter que mentorar ele na jornada, e eu acho que eu sou bom nisso. Então talvez no futuro, porque o board ele é muito frio, cara, e eu sei porque eu tenho board. Talvez seja um step além ali, é o board / mentor. Talvez vai ser alguma coisa que eu quero fazer no futuro. Mas com certeza absoluta, empreendendo, estando lá na linha de frente, apanhando pra caramba, dormindo mal e por aí vai continuar sendo a minha jornada. Que massa. E eu acho que pra fechar, até porque a gente tá estourando 2 horas, se eu não me engano. Cara, como é que um empreendedor... Porque assim, beleza, tu acaba mentorando muito as pessoas e ensinando as pessoas que tu quer tornar líder ou que tu sente que tem algum potencial para essa liderança. Mas quem te mentora, cara? Porque, por exemplo, eu acho que deve ser muito... Eu vejo por experiência própria, tá? A primeira vez que um dos sócios da Gramado Summit Investidores, ele é um cara muito técnico, assim. Ele é um cara... vem de uma família muito bacana aqui da região. E foi o cara que me ensinou sobre governança, assim. Mas, cara, fui aprendendo conforme... o game, assim, eu não tive alguém que eu fui recorrer e tal. E eu imagino que numa escala onde tu tem um board que é constituído por pessoas de fora do Brasil, com uma cultura completamente diferente, principalmente grandes bancos, quem é que te ensina, cara? Porra, Marcos, você tá só me botando... essa é uma dor. Eu não tenho uma pessoa para recorrer. Eu, infelizmente, perdi meu pai também, quando tinha 16 anos. Essa é uma coisa, minha própria mãe, que me falta. Mas se eu fosse, me obriga a encontrar uma pessoa, seria uma das pessoas que está no nosso board, que vamos falar o nome, é o Nico da Kazek, que é com quem eu posso ter conversas mais difíceis. Nesse mundo de VCs, tem muitos investidores que eles são só investidores, é meio estilo Faria Lima de ser, nunca meteu a mão na massa. E tem outros que meteram a mão na massa, que passaram por momentos difíceis. E são esses os caras que eu respeito. Sabe o técnico de futebol que jogou futebol? É uma diferença gigante. Então, o tipo de conversa que eu tenho com esse cara, que ele montou o Mercado Livre do zero. A história dele entrando no Mercado Livre, ele não é um dos fundadores, mas ele é um dos que entrou no início. Eu ia perguntar se é o... Na Estela, o nome dele, que ele era VP. Ele é bem conhecido no mercado, cara. Tu pode falar o nome dele? É o Nico Berman. O Nico ele foi, da Kazek, tá. Isso, ele foi CMO do Mercado Livre desde o início. A primeira vez que ele foi visitar o Mercado Livre, ele me contando isso, foi muito interessante. Na Argentina, ele era o que mais vendia no Mercado Livre. E aí os caras chamam, esse cara é um bom vendedor lá, vamos chamar ele para trabalhar conosco. Tipo, era um time de 4, 5 pessoas. E aí ele foi, vou lá visitar a sede do Mercado Livre, contou pra mãe dele e tal. A sede do Mercado Livre era um estacionamento num prédio na Argentina que os caras botaram uns tapumes e ele entrou lá e era isso, e o cara entrou desde o início e eles passaram por muitas dificuldades até ser o que é o Mercado Livre hoje, que é uma das maiores empresas do mundo, é uma das maiores empresas disparada na América Latina, top 10. Então é o tipo de pessoa legal de ter conversa sobre, cara, isso aqui tá me doendo, isso aqui eu preciso resolver e tal, porque ele já passou por isso. Então acho que seria ele, mas eu não tenho o oficial, assim, o meu coach. Nossa. Cara, tu sabe que... Eu acho que pra fechar, assim, tem um cara que eu queria citar aqui, que eu aprendo muito com ele, que é o Rafael Martins, do Share. Porque ele me disse uma coisa, uma análise que eu nunca tinha feito na minha vida, cara. O Share é uma plataforma de educação pro mercado de marketing e publicidade. E o Rafa, ele curiosamente tem uma história muito bonita de vida, assim. E aí a gente tá em São Paulo um dia... jantando num lugar específico. Tu tava nesse jantar, inclusive. E aí, ele me perguntando, ele me questionando sobre alguns pontos, eu questionando ele em outros, e em algum momento eu soltei essa pergunta. Eu falei, cara, como que tu aprende? Tipo, quem te ensina? Ainda mais um cara que veio de uma dificuldade de uma realidade muito diferente da minha, com muito mais dificuldade. Ele me disse, cara, o que eu tô fazendo aqui é o que eu faço todos os dias para aprender. Por isso que eu tenho tanto receio de passar um contato que eu tenho de alguém para outra pessoa. Porque assim, quando alguém me liga e diz assim, me passa o contato do Tito. Cara, tem noção quanto tempo eu levei para estar com o Tito com a liberdade que eu tenho hoje?
quantos talvez jantares que eu tive que pagar, quantos... Porque, cara, eu vou pra São Paulo, mas, cara, ir pra São Paulo representa custo de aéreo, custo de hotel, e muitas vezes é pra trocar uma ideia com uma pessoa que não vai me trazer nada naquele momento, mas que vai ser o início de uma construção de algo que é muito importante pra mim, seja numa tomada de decisão na minha empresa, ou seja pra uma pessoa que esporadicamente eu vou estar ligando e falei, cara, nunca tinha pensado nisso. Tu acabou de valorizar muito mais aquilo que eu faço todos os dias, assim. E aí ele usou isso e eu percebi que é como eu aprendo, assim, cara, tendo essas conversas que hoje a gente consegue colocar no podcast. Então eu saio daqui, pra mim, muito renovado, assim, cara. Eu acho que às vezes a gente nem percebe o quanto uma conversa ela pode nos ajudar, É verdade. Isso, então? Isso aí. Tem alguma ainda, Martina, que eu pulei? Eu acho que pra gente finalizar, Tito, a Warren mudou muito, assim, né? Eu, como pessoa que investe na Warren, fui acompanhando a própria plataforma, assim, se aperfeiçoando, né? Queria que tu falasse, assim, o que tu vê, assim, né, da tua visão de uma pessoa de dentro da Warren, o que mais mudou pra ti na Warren e o que tu acha que vai mais mudar daqui pra frente pra vocês atingirem aí os próximos planos. Boa. É interessante porque a nossa jornada começa com um tipo de cliente, vai para outro, mas sem nunca perder o cliente mas a nossa tese na Warren sempre foi no mundo das fintechs, o fim de finanças, ele é o dinheiro mais difícil de ser conquistado, né? Porque tem algumas empresas que são de cartão de crédito que elas estão te dando dinheiro. Tem outras empresas tipo a Warren que você vai mandar o teu dinheiro para a Warren. E aí você precisa confiar que a gente não vai fugir para Bahamas com o teu dinheiro. E aí construir essa relação de confiança, isso demora. E aí o que a gente fez na Warren foi, a gente precisa lançar e a pessoa que com menos medo vai investir nela são os mais jovens, os geeks, os nerds de tecnologia e por aí vai, e que vão entrar numa jornada mais guiada, automatizada, e que precisam que a marca seja mais vibrante, mais magenta, como a gente era, tem que ter mais emojis e por aí vai. Porque a gente precisa botar a plataforma, a gente precisa começar a ter usuários testando a plataforma. Mas a gente sabe que esse não é o cliente que dá dinheiro. Porque o ticket baixo, se você faz a conta do quanto a gente cobra, o ticket baixo não remunera nem a nossa estrutura, nem pagar o cloud disso. Mas, a gente precisava botar o carro na pista, precisava testar e tal. A persona que a gente foca sempre foi o afluente 1, que é o que a gente chama, que é o 100 a 1 milhão, que em média vai ter 300 mil para investir, e o afluente 2, que é 1 milhão a 10 milhões, que em média vai ter 2, 3 milhões de reais de investimento. Mas você não lança uma plataforma de investimento para o cara de 10 milhões de reais. Então a gente lançou de novo lá para os geeks, nerds, etc. E aos poucos a gente foi aprimorando cada vez mais a plataforma para atender esse público, que é o público já poupador, que já tem patrimônio, que está preocupado em como investir esse patrimônio, está preocupado com o futuro, seja com performance, mas também com segurança. O cara já atingiu um patrimônio, ele quer perpetuidade nisso, né? Quer manter o patrimônio, ou então se você é o afluente 1, você quer construir isso. O mais jovem, normalmente, ele é curto prazista, ele economiza uma grana e compra um iPhone. Aí economiza uma grana e gasta na festa. Aí economiza uma grana, vai viajar. Então não é a pessoa que tá, beleza, agora eu tô numa idade que eu preciso, essa caixinha aqui é o meu longo prazo, essa caixinha aqui é para as crianças, essa caixinha. Então a gente foi migrando a plataforma para esse cliente. E a gente vai cada vez mais para esse cliente. Vai ter, ano que vem, vai ter um pouco de mudança de marca, vai ter cada vez mais features voltadas para esse cliente, então a gente vai focar muito. A gente cometeu alguns deslizes aí em 2021, perdendo o foco nisso, porque nós nascemos como uma empresa de investimentos, de fazer o wealth management, né, a forma chique de falar, porque o que a gente faz é entregar a forma que o bilionário investe, a gente entrega para todo mundo, diferentemente das outras corretoras. E a gente se perdeu no meio do caminho, tentando botar outras features que não faziam sentido. Isso tudo a gente deixou para trás. A nossa estratégia é ser uma empresa de investimentos no mundo dos super apps, né? Que você faz tudo dentro do app, você investe, paga o cartão, compra um hambúrguer, etc. Tem um business para isso. Mas a nossa tese é, quando o dinheiro passa a ser algo importante para ti, quando investir passa a ser algo importante, você não vai investir no mesmo lugar que você compra um hambúrguer. Você vai num especialista. É tipo saúde, vai. Se você está com uma dorzinha aqui, eu vou num clínico geral. Agora, se tem algo sério, você vai no especialista. Então, essa é a nossa posição. Nós somos os especialistas em investimentos. Todo o meu pensamento de dia é investimentos, seja no varejo quanto institucional. Institucional, a gente está tradando renda fixa, está fazendo originação de produto para o mercado financeiro. A gente tem a nossa asset, nosso fundo de previdência é o melhor do Brasil.
Nossos outros fundos, 3 deles são top 5 no Brasil. Então, o tempo inteiro a gente está pensando em investimentos. E é assim que a gente se diferencia e cada vez mais a gente vai falando com essa fatia com mais grana, entregando tecnologia, entregando design, entregando empatia, que é o ser humano do outro lado da mesa. Mas, na nossa missão aqui o que a gente está fazendo é democratizar, no final das contas, o investir da forma certa. A gente não fecha as portas para o ticket de menos de 100 mil reais. E a gente continua investindo na jornada ser cada vez melhor para esse cliente. E no longo prazo, o economics desse cliente vai fazer sentido também para a plataforma. Então, talvez é quase que uma estratégia parecida com a Tesla da vida, que começou vendendo carros a $100 mil por ticket mais alto, para se financiar, né, para fazer o funding dela, para vender depois um carro mais popular lá deles de $30 mil lá nos Estados Unidos. Então é isso, a gente tem uma oportunidade muito grande, o brasileiro investe muito mal o seu dinheiro via bancos e outras corretoras nessa fatia, nesses 2 segmentos de afluentes. Nós somos a melhor plataforma para esses caras e a gente vai continuar investindo cada vez mais para ser a melhor plataforma para esses caras. De novo, como? Tecnologia que te entrega escala, design que te entrega beleza, te entrega UX, te entrega jornada descomplicada na hora de investir e empatia, que é o ser humano do outro lado da mesa te atendendo. Tudo isso com um pilar de 0 conflito de interesse. Você nunca vai receber uma ligação de alguém da Warren porque essa pessoa está querendo te vender um produto, porque ela precisa bater meta de venda de produto. E é isso que você recebe em todas as outras corretoras. E eu posso falar com propriedade, porque eu estive 10 anos em uma delas, que é exatamente isso que faz. Então essa é a nossa estratégia, a gente vai focar cada vez mais nisso, investimentos. A gente chegou a discutir tag de pedágio, banking, cartão, não sei das quantas, isso foi passado, foram momentos ali que a visão estava mais turva. A gente eliminou absolutamente tudo isso e o foco é ser a melhor plataforma. De novo, o nome chique é Wealth Management, ser a melhor plataforma de Wealth Management do Brasil. Até porque tem muito banco que tem tag de pedágio e só é lembrado por isso, né? Exato. E esse negócio do super app, de faz tudo mesmo, é tão fácil, né, cara? Você tem 200 mil apps aí, você troca de um app para o outro, e tem apps que é especialista em uma coisa, app que é especialista em outra, tem o app de jogo, essa é a nossa tese, cara. Nós somos especialistas em investimentos. Você vai ter o teu dinheiro, vai clicar ali, vai ser investimentos da tua vida. Quer fazer pagamentos? Tem um outro app que faz muito melhor do que nós. Quer crédito imobiliário, eventualmente, quer seguros e por aí vai, enfim. Então... Cara, tu conhece curva da difusão da inovação? O conceito? Não. Vocês são a essência dele, cara. É impressionante, assim, é que... Curva da difusão da inovação. É um conceito criado por Everett Rogers e, inclusive, o Sinek recentemente está adotando muito isso nas falas dele, que é a ideia de que para tu criar alguma transformação que realmente tem impacto, tu tem que atingir pelo menos 15 a 18%, mais do que 15 a 18% do teu mercado. Senão, tu tem um hobby. Tu tem uma empresa que vai funcionar, mas ela é pequena. Então, como é que tu faz isso, cara? Tu divide a população em 5 grupos. Basicamente, os inovadores, que é um grupo pequeno, os primeiros adeptos, que é um grupo ainda pequeno, e a maior parte do mercado, a maioria tardia do mercado, e os retardatários. E a grana, ela tá a partir da maior parte do mercado ali. Só que como que tu faz para chegar nele? Tu ignora esse grupo e tu foca no grupo muito pequeno de pessoas, que é são os primeiros adeptos, que é basicamente quando tu dá esse pitch aí, cara, de eu sei que meu dinheiro ele não tá aqui, mas eu vou focar nos geeks porque é aqui que eu vou validar o meu produto, e aí depois eu consigo fazer com que cara, igual assim. E aí até tem um exemplo bom disso, que é a própria Apple, que é onde o Sinek traduz muito, e cara, a Apple ela faz praticamente um produto para as pessoas que vão ficar 2 dias na fila comprando um produto que talvez 2 semanas depois ele estaria disponível sem nenhum tipo de fila, mas são pessoas que estão dispostas a investir tempo e dinheiro na empresa. Então a empresa usa dessa estratégia mesmo que ela esteja já super popular no mercado. E tu falando, cara, pra mim tu me deu a jornada de curva da difusão. Cara, eu sei que meu dinheiro tá aqui, mas eu vou focar em quem? Geek. Porque é aqui que eu valido o meu negócio, e até porque é difícil, e eu imagino do ponto de vista financeiro, assim, cara, é difícil tu chegar com uma proposta muito inovadora para quem tem um cartão Black e que consegue tomar um cafezinho com um gerente de banco a qualquer momento, né? Então como que tu convence esse cara aí para Warren? Talvez tu não convença ele diretamente, tu convença outras pessoas que vão ser as pessoas que vão convencer esse cara a não passar mais por uma porta giratória de um banco. Perfeito. Eu só achei muito legal. Se tu me permitir, cara, eu esporadicamente em palestras, e foi uma sugestão do Rafa Martins de novo, né? Cara, eu tenho a oportunidade de falar em alguns locais muito legais hoje.
E eu tô tentando tirar aquela ideia, cara, eu não quero citar o exemplo da Nike para falar sobre curva da difusão da inovação. Eu quero citar o exemplo de outra empresa. Então, sobre o propósito, Dobra, se tu me permitir, eu queria citar o Warren, cara. Pô, que honra. Porque eu fiquei muito feliz, assim, porque tu deu exatamente a jornada de quem, sem querer, faz a curva da difusão. Na verdade, a curva, ela só analisa aquilo que grandes empresas já fazem todos os dias. Pô, animal. Obrigado, cara. Massa. É isso, então. Tito Guzmão, CEO e fundador da Warren, cofundador, né? Cofundador da Warren. Cara, obrigado de coração, pra nós é uma honra muito grande. Eu acho que a gente começou esse podcast pra conseguir trocar ideias com pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, que realmente fazem do nosso país um lugar melhor, assim, por meio do empreendedorismo, e pra mim tu é a personificação disso tudo que a gente acredita. Cara, eu que agradeço e obrigado por ter me colocado saia justa aqui, várias perguntas muito boas. Que bom. Vai ser mais um dia de insônia aqui, pensando em várias delas. É isso, Martina? Depois dessa sessão de terapia aqui conjunta, então a gente encerra mais um podcast, agradecendo todo mundo que tem nos assistido, aí, nos apoiado, mandado ideias. Aí a gente também convida vocês para acessarem gramadosummit.com e darem uma olhadinha no que a gente está organizando para a próxima edição do evento. E já deixa na agenda aí, 12 a 14 de abril de 2023, Gramado Summit. E deixa eu dar o último recado, então. Pra gente foi fundamental participar do Gramado Summit. Você que está empreendendo aí ou pensando em empreender e não sabe como mostrar a tua ideia, o Gramado Summit e, claro, outros eventos, eles são fundamentais para isso, né? Para você dar a cara a tapa. Vai lá, reserva um espaço, um stand no Gramado Summit, se prepara, monta o teu pitch e vai dar a cara a tapa lá. Vai ser o melhor lugar para você testar o teu negócio e eventualmente você realizar negócios também. Então, fica aqui meu feedback positivo sobre o evento. Nossa.